gente! Tudo bem com vocês? Mais um podcast do Mundo Empresarial no ar. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela sua audiência. Inclusive, já vou aproveitar para falar dos nossos mais de 100 mil inscritos no canal. Obrigada para você que se inscreveu, para você que compartilha o nosso perfil, compartilha os nossos episódios do podcast, as nossas reportagens do Mundo Empresarial também. Muito obrigada por toda a audiência, por todo o carinho, por acompanhar o nosso trabalho, a nossa trajetória, porque realmente todas as vezes que nós aparecemos aqui, seja por reportagem ou seja por episódio de podcast, é para apresentar para você uma história inspiradora, algo que realmente vai fazer diferença na sua vida e com certeza a diferença no mundo do empreendedorismo também, obviamente. Samuel Paixão não está aqui comigo hoje, não pôde participar dessa edição, mas não tem problema. A gente vai seguindo aqui. Hoje você realmente precisa acompanhar até o fim o episódio, porque a gente vai falar de um assunto muito importante. Um assunto que realmente a gente precisa desmistificar um pouquinho, mas eu já vou falar para vocês. Porque antes, eu quero citar aqui a nossa querida Bioleve, que é a nossa parceira do podcast Mundo Empresarial. E eu chamo a atenção, inclusive, para essa garrafa da Bioleve, que é a garrafa Faz. A gente já vem falando dela aqui com vocês, porque tem a qualidade de água mineral da Bioleve e um lindo propósito ainda. Por quê? Porque parte da renda é revertida ao Hospital de Amor de Barretos. É um hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas gratuitamente a cada ano com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Os profissionais são incríveis, a estrutura e tecnologia do Hospital de Amor, então, estão entre os mais avançados e são referência mundial. E você também pode doar para o hospital, é isso mesmo, nesse QR Code que tem aqui na garrafa e também está aparecendo aí na tela, você vai direto para uma página de doação segura, tranquila, que leva a sua contribuição também direto ao Hospital de Amor. Então é uma empresa que preza pela qualidade e ainda contribui para a comunidade. Então, Bioleve, muito obrigada por essa parceria incrível. Obrigada por estarem aqui conosco em cada edição. E sem delongas, vamos então para esse episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos com ela, que vai compartilhar um pouquinho das experiências e insights sobre a vida na Reviva Seniors Residence. É uma casa que cuida de pessoas idosas, mas a gente vai falar também sobre esses cuidados, os desafios, o atendimento, além de todo o amor, é claro, e carinho que esse trabalho envolve e também proporciona. Aqui comigo, Cristiane Alberti. Querida, muito obrigada pela sua presença. Tô super ansiosa para a edição de hoje, porque é um assunto que ali nos bastidores a gente já veio conversando, né? E emociona mesmo. Sim. Não tem como, né? Sim. E dá pra notar. Vocês vão perceber aí de casa, o pessoal que tá acompanhando o episódio hoje, vão conseguir perceber também o amor e o carinho pelo olhar dessa pessoa que tá aqui na minha frente, gente. A Cristiane, ela realmente passa esse sentimento, essa verdade nos olhos. E isso eu acho que faz toda a diferença em tudo na vida, né, Cris? Em tudo. Então, muito obrigada. Eu tô super ansiosa pra gente começar. E, obviamente, né, eu quero saber como que tudo começou, assim. Aliás, vamos puxar lá um pouquinho pra sua infância. Quero entender um pouquinho mais de como você era pequenininha, assim, o seu jeito, se você sempre gostou de cuidar de pessoas, um pouco da sua personalidade, se você já sonhava em empreender ou não. Como que foi um pouquinho aí da sua trajetória mesmo, desde pititica até você chegar na vida adulta? Eu acho que a minha vida sempre foi meio em torno de idosos. Eu cresci e minha avó morreu muito cedo. Então eu tive muito pouco contato com o vô. E eu sempre tive aquele vazio que eu falava assim, poxa, o meu filho, por exemplo, eles falam, nossa, eu vou na casa da minha avó, minha avó fez o bolo junto, aquela história de neto. Eu compartilho desse sentimento, mas depois eu conto. Aí eu falava assim, poxa, eu não tenho essas histórias, eu não tenho vó, né? Minha avó morreu, eu era muito pequena e antes da morte ela era muito doente. Então eu nunca tive esse contato. Nossa, a gente tem uma história muito parecida, então. E aí eu acho que eu vejo Deus em tudo e Deus sempre, acho que direciona. Hoje eu tenho 45 vô. 45? 45? E aí eu falo assim, poxa, que legal. O que me faltou lá atrás, na minha primeira infância, na saudade, eu tenho carinho, eu tenho muita lembrança da minha avó, e a gente sempre fala das falas dela, né? Mas eu tive pouco contato, porque ela sempre foi muito doentinha e morreu, eu tinha menos de 10 anos.
Então, enfim, aí eu acho que Deus me abençoou ali com essa missão agora de poder cuidar deles. Então, Que legal. eu tenho vários vozinhos. E para mim, o idoso não é só aquele idoso que mora com a gente, é a família do idoso junto. E aí é uma responsabilidade muito grande, né? Mas para mim é tão leve. Eu acho que para mim isso que é tão gostoso, tão flui tão bem, e a gente tem sempre uma amizade tão bacana com as famílias que... Essa proximidade, né? Para mim não é um trabalho. Para mim é um propósito de vida que mudou totalmente, todo o sentido que eu tinha de vida mudou com a Reviva. Que coisa, né? E na hora que você compartilhou isso, né? Que você praticamente cresceu sem avós, é a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre senti falta. Sim. Né? De ter essa possibilidade. Eu, às vezes, via as minhas amigas falando assim, eu vou passar o final de semana na casa da minha avó. Esse bolo aqui de fubá foi minha avó que fez. E eu não tinha isso, eu nunca tive. Porque a minha mãe perdeu a minha avó quando ela tinha 12 anos. Sim. Né? E meu avô eu conheci, mas logo depois, assim, por conta da distância, ele morava lá em Mirassol, eu aqui morando em Campinas, né, na época, não tinha proximidade. E aí ele faleceu, eu ainda era criança, então eu não tenho memória com ele. Eu me lembro dele de ter visitado, acho que uma vez apenas. E os meus avós paternos foram com quem eu tive mais convivência. Mas a minha avó, ela também já estava muito doente quando eu ainda era criança. Então, eu não tive esse carinho de vó, né? Assim, esse acolhimento. Não tive essa possibilidade. E aí, E aí, gente? Como assim esse carinho? Eu não pude descobrir. Não e que teve. bom que você Também hoje consegue. Tive, e aí, hoje é... Que coisa mágica. Aí, sabe o que eu acho mais gostoso, assim, da minha vida profissional? Às vezes eu tô tão pra baixo... Aí eu chego lá, aí é o dia que eu quero beijar todo mundo. Eu beijo, e muda a minha vibe. Que coisa linda. É uma troca de energia, uma troca de amor, assim, que meu dia melhora. Então, assim, os dias que eu mais sou abraçar, beijar, é o dia que eu não tô bem. Que coisa, né? Eu quero sentir o amor deles. Então, quando eu tô assim, às vezes acorda, com tantos problemas que a gente tem na vida, aí eu chego lá, eu começo a beijar eles, eu falo, que delícia, gente, graças a Deus que eu posso viver esse momento. Nossa, que bom que existem pessoas como você, né, gente? Pra mim é tão... Eu sei que não é só você, tem toda uma equipe, né, que trabalha com vocês. A gente já vai falar disso também. Mas eu quero entender um pouquinho, então, da sua trajetória. Como que você chegou? Como que foi o início da Reviva? Conta um pouquinho pra gente aqui e pra quem tá nos acompanhando também, pra entender como funciona o trabalho de vocês, mas como tudo realmente começou. Bom, eu sempre falo que a Reviva, ela nasceu de uma necessidade, né? A minha mãe, que ela é enfermeira também, depois que ela se aposentou, ela queria montar uma casa de repouso para cuidar do irmão dela, o meu tio. O meu tio teve AVC, ele era um homem enorme, 120 quilos, forte, saudável, teve AVC. Ficou 10 anos acamado. Meu Deus. E aí foi a nossa trajetória com casa de repouso. Né? Todo mundo trabalhava, precisava colocar ele numa casa de repouso. E aí a gente foi vendo que em 10 anos, dos 120 quilos dele, ele morreu com 40. Meu Deus. E aí a gente passou por várias casas e a gente começou a ver o quanto esse mercado era ruim, o quanto as pessoas brincam de cuidar, né? Muitas pessoas abrem achando, eu vou ter dinheiro, eu vou ganhar e acabou. E não pensa no cuidado com o idoso. Então, são seres humanos que estão ali, né, gente? E aí, mas assim, é muito comércio, né? Então aí a gente falou assim, bom, a gente vai dar um fim de vida digno pro meu tio. Então, quando minha mãe se aposentou, minha mãe era enfermeira da Unicamp, se aposentou e falou, vamos montar uma casa. Infelizmente, o meu tio morreu um mês antes de inaugurar a casa. Então, ele não pôde usufruir de todo esse cuidado, né? Não. Que a princípio era foi pensado por ele, né? Pra ele. Pra ele. E a gente falou, agora a gente vai fazer diferente. Então, assim, nesta casa ninguém vai passar fome. Então, assim, desde sempre. Porque isso acontece, né, Cris? É muito mais comum do que vocês imaginam. Gente, muito mesmo. Isso é muito triste, porque às vezes a pessoa, muitas vezes, na verdade, né, passou por uma história de vida tão complicada, né, fez de tudo pra sustentar os filhos, pra dar o melhor pros filhos, né, e chegar numa situação dessa é muito eu sempre desumano falo mesmo. Assim, é muito comum casos de repouso que eles passam fome, porque não é simplesmente colocar o prato, muitos não conseguem. Comer, então, se você não tiver aquele tempo, aquela dedicação de fazer, comer, estar junto, dar na boca, eles não vão comer.
Então, assim, a gente tenta ao máximo preservar a autonomia, quem consegue fazer sozinho e tal. A gente gosta muito de panelas à mesa, porque eu quero que remete à ideia da casa da avó. Da casa. Uhum. Então, quando você simplesmente chega com o prato feito, você perde um pouco essa essência. É verdade. Então, a gente gosta de mesa posta, mesa mesmo. Nunca então, tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Porque a ideia é que eles se sintam em casa. Então, a ideia é que tenha a panela, e eu quero a panela na mesa. Legal. Porque eu acho que todas as memórias a gente constrói ao redor da mesa. Com certeza, a mesa é muito importante, né? Então, assim, estar na mesa, comer na mesa, mesa após, quem consegue se servir, pôr o próprio prato, eu acho que isso é preservar o mínimo para eles. Né, o quanto eles ainda conseguirem. E traz aquele aconchego de lar mesmo, né? Outra coisa que a gente sempre faz, que eu também não abro mão, o bolo toda tarde. Ai, que delícia. Porque o cheiro... Não tem bolo, né, Lu? Não tem bolo hoje. Ai, que pena. É o cheirinho. Eu acho que ter essa... Um bolo com cafezinho. É memória afetiva. Eu sei que não é todo mundo que, né? Não são todos que podem tomar café, obviamente. Mas a gente faz todo dia o cafezinho, o bolo, chá, bolachinha, tudo para que eles sintam. Então, assim, eu acho que o cheiro é muito importante. Sim. O cheiro do bolinho assando, do pão assando, eu acho que essas coisas são a memória mesmo. Zelo, a memória. Sim. Porque muitas coisas a gente tem a memória lá de trás. Quando você sente aquele cheirinho, você fala, poxa, que cheiro da casa da avó. Então, eu acho que isso é importante. Eu não tive, né, isso. A minha mãe conta, meu pai, enfim, que a minha avó fazia o melhor nhoque que eles já comeram na vida. Eu não tive nem a possibilidade de provar esse nhoque, gente. Que judiação, né? Porque tem muito isso, esse carinho que a gente remete do vô, da avó, à culinária. Sim. Né? Então, nada como você poder retribuir isso pra eles também nessa idade, né? Isso é muito mágico. E é coisas só daquela geração pra trás, porque a gente, às vezes eu brinco, qual vai ser a memória que meus netos vão ter da minha comida? E aí? Eu sou a avó que compra. Entendi. Meu Deus, você não é boa na cozinha, Cris? Não. Sou ótima enfermeira. Mas não é boa porque você não tem sucesso nas receitas ou porque você não gosta mesmo? Não sou chegada em cozinha, não. Eu sou chegada em comer. Gente, Pronto. Eu acho que todo mundo é chegado em comer. Lucas também, né, Lucas? Mas eu sou muito bem casada. Meu marido cozinha muito bem. Ai, que bom! Então a gente inverte. Eu sento e ele cozinha. Que bom que tem alguém que faz esse papel, que desenvolve. Mas eu aposto que você, por ter todo esse cuidado com o trabalho de vocês, tenho certeza que você tem esse cuidado com o lar também, no cuidado dos filhos. Afinal, você é casada. Sou casada. Qual que é o nome do maridão? Júlio. O Júlio. E vocês têm 2 filhos. Sim, tem o Léo e a Manu. O Léo tem 13. E a Manu tem 9. Ou seja, o casalzinho, coisa mais linda. Sim. Então, uma família maravilhosa aí, num propósito muito grande, né? Eu sou casada há 18 anos, né? E eu sou enfermeira, sou formada pela PUC, me formei em 2007. E aí eu tive 10 anos de experiência no hospital. Então, aí a gente tá vendo como o papo ele vai mudando? A ideia no começo era perguntar como tudo começou da Reviva, né? Tudo começou. Então, você é enfermeira formada e 10 anos você passou em hospital. Em hospitais. Dentro de hospital. E a sua experiência? Conta pra gente. Eu sempre tive alguma coisa dentro de mim que eu não ia ficar dentro de hospital. Mas eu não sabia o que. Eu acho que Deus tinha um propósito lá atrás já pra mim e eu não entendia qual era. Então, assim, eu saí da faculdade... Não era nem momento, talvez, pra você saber também, né? Às vezes a gente quer respostas. Eu só tinha alguma coisa na minha cabeça que não era hospital. Que minha vida não seria dentro de hospital. Entendi. Mas, assim, mesmo assim, eu fui buscando os melhores hospitais da cidade, porque eu queria ter bastante experiência. E no meu último emprego foi no Veracruz, que é um hospital de ponta na cidade. E por lá eu fiquei 7 anos. E aí, quando a gente decidiu que ia montar a Reviva, porque tinha essa necessidade, eu estava no hospital ainda, né? Tá. Então, eu trabalhava de dia, na clínica, à noite no hospital, depois ia para a clínica e aquela loucura. Aquela loucura de vida de enfermeira. De enfermeira, né? E que tá começando a empreender. E aí, quando eu decidi que eu ia me dedicar só à Reviva, foi quando eu saí do hospital. Então, desde 2017, eu só tô como empresária, só saí do meu CLT e foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu acho que... Aí a sua mãe se afastou porque ela se aposentou mesmo, a minha assim, mãe, não quis? A minha mãe, a ideia dela era montar a casa para o meu tio. Eu acho que quando saiu o propósito, né, não tinha mais ele, ela falou, mais de 30 anos dentro de hospital, né?
A minha irmã Tava cansada também, né? A minha irmã tinha mudado para os Estados Unidos. Sua irmã também é enfermeira ou não? A minha irmã tinha mudado para os Estados Unidos. Sua irmã também é enfermeira ou não? Não, não. Minha irmã é engenheira. Nada a ver com a área biológica. Aí a minha mãe falou, não, eu acho que eu quero me aposentar mesmo, vou ficar um tempo nos Estados Unidos, um tempo aqui. Então minha mãe passeia bastante. Ah, legal. Ela é bem aposentada, curte a vida. Então tá certo. Qual que é o nome da mamãe? Cleusa. Cleusa, um beijo, Cleusa, pra senhora, viu? Aí eu fiquei, assumi a empresa. E aí começou toda a nossa história, que na verdade eu não sabia como, eu não sabia como seria, eu não sabia como era ser dona de uma empresa. Então, assim, eu sempre falo que quando eu oro, eu só peço para Deus me capacitar. Deus, eu não sei, mas me capacita. É, sabe? Porque empreender é uma coisa muito distinto também, né? Assim, porque a gente não tem esse ensinamento nas escolas de, Não. né? E todo mundo sai do colégio já designado para escolher uma profissão, né? Mas não existe, não quero seguir nenhuma profissão, quero ser empreendedor. Não. Né? Assim, quero empreender, independentemente do negócio. E isso não tem, você tem que aprender na raça mesmo. E assim, tem uma cultura de que enfermagem é dentro de hospital. É verdade. Então, até porque a primeira coisa que você pensa, se pensa em enfermeiro, você pensa em hospital. É automático, né? Não, mas assim, eu acho que empreender abre caminhos. E eu desbravei esse caminho, acho que com a ajuda, claro, da minha equipe, que é fantástica, mas orando muito, pedindo para Deus me dar sabedoria, porque não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. E é lidar com vidas, é cuidar de pessoas. Então, não é fácil. Mas... E não só a vida das pessoas que estão lá sob cuidados de vocês, mas toda a família envolvida, né? Sim. A expectativa. Né? Eu sempre digo que quando um idoso ele entra pra gente, ele tem a família. Então, não é só o meu idoso. Eu atendo a família. Porque eu quero que quando o idoso vá para lá, a família fala, acabou minha preocupação. Agora, minha mãe tá bem cuidada, tá tudo bem. Eu sei que quem tá lá vai ver tudo o que tá acontecendo. Então, a gente trabalha muito com a prevenção. Legal. Eu não quero que ninguém vá para o hospital. Então, assim, eu faço de tudo para que ninguém vá para o hospital, porque eu não quero meu idoso no hospital, num quarto frio, com pessoas que ele não conhece. Então, assim, eu quero que ele fique comigo. Então, o máximo que eu posso fazer, o máximo de estrutura que eu tiver para manter ele lá comigo, ele fica. E o negócio tá dando tão certo, gente, que hoje vocês têm 3 unidades. 3 unidades. A gente, agora a gente tá lançando a franquia, que já tem uma unidade franqueada, que já inaugurou. Então, tudo em Campinas. Tudo em Campinas. Campinas, São Paulo, gente. Tudo no Taquaral. Olha só. No bairro nobre ali da cidade. E vai passar todas as unidades aqui, os endereços tudo bonitinho pra vocês saberem, telefone pra entrar em contato, rede social, isso tudo vocês vão acompanhando aqui com a gente também. E assim, depois que você decidiu viver isso, esse propósito, como que foi essa transição pra você? Porque você passou 2, vamos dizer assim, né, nesse processo todo com a sua família, né, com o seu esposo. A gente estava até conversando ali nos bastidores um pouco dessa sua luta mesmo. Como que foi isso pra você? Olha, assim? eu acho que eu sempre penso que toda honra e glória a Deus. Eu tenho minha vida, eu sempre falo que a minha vida é antes de Cristo, depois de Cristo. A CDC, minha vida é essa também. Em 2015, meu marido tinha um ótimo emprego, a gente tinha uma vida muito estável. E aí, indo pro aniversário do meu filho, o chefe dele ligou mandando ele embora. Por telefone? Por telefone. Não façam isso. Não façam. Não façam isso, gente, pelo amor de Deus. Isso é desumano. E nós estávamos indo pra festa no buffet. Então, meu Deus. No aniversário do seu filho? No aniversário do meu filho. Foi num sábado. Isso desestrutura tudo. Nossa, mas ele sabia que era aniversário do... Acho que não, né? Nem sei. Porque ele não era CLT, ele era PJ. Gente, então, enfim. Brasil. Acabou. Olha, não precisa mais ir, acabou o contrato. E aí ele chegou na festa, ele... Sem saber... Meu Deus, como que eu vou pagar esse buffet? Mais ou menos assim, tipo, né? Isso. E aí, enfim, ali naquele dia... Tô rindo, mas é de desespero, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá, gente? É com respeito a risada aqui. Vamos combinar. Enfim, e aí ele foi mandando embora, então, no dia da festinha. Aí a gente foi pra festa, foi... Isso faz quanto tempo ali? Foi em 2015. 2015. Foi você falou, eu finalzinho esqueci, de 2015, Tá. E aí, naquele dia, tudo desabou. Então, todo o meu... O mundo caiu. Todo mundo caiu ali naquele dia.
Ele ficou 1 ano desempregado. Mas 1 ano que ele não era visto. Ele mandava currículo todo dia, ele não era visto. Que área que ele atua TI. hoje? Ele é TI, ele é de SAP. Tá. E aí a gente foi... E o meu salário como CLT não pagava a nossa vida. A gente tinha 2 carros financiados, uma casa financiada, eu tinha uma vida muito boa, mas meu salário sozinha não pagava tudo aquilo. Uhum. E aí a gente começou, não paga cartão de crédito, não paga escola, não paga carro, a casa a gente paga a terceira para não entrar em penhora, e aí nossa vida começou... Foi aquela bola de neve, né? Foi a pior fase que a gente viveu. E aí eu sempre tive a gente sempre pensou que assim, a gente sempre ensinou nossos filhos a orar. Então a gente sempre, até hoje, antes de dormir, a gente pega na mão do outro e ora. Juntos? Vocês sempre. Fazem isso juntos? Nós 4, sempre. Que coisa linda. Antes de dormir, a gente ora. E a gente sempre orava. Na época eu não tinha uma religião, mas eu sempre orava pedindo saúde, união, né? Uhum. Sempre pedia isso. E aí eu acho que ficou muito claro para mim que Deus manteve só aquilo que eu orava. Eu pedia saúde, união, né? Meu emprego e tal. E Deus só me deixou com isso. Que não é só, é bastante, né? É muito, ter minha família, ter minha saúde. E aí a gente começou uma bola de neve, aquela situação terrível. 1 ano depois, eu já tava... Eu chorava muito. Porque era um peso que eu não conseguia carregar mais sozinha. E eu não conseguia também compartilhar com ele, porque ele já estava muito mal. Sobrecarregado, triste. Pelo desemprego, por não ter dinheiro, e enfim. Ainda mais sendo provedor e tudo mais, né? E aí, um dia minha cunhada não é crente. E um dia ela falou pra mim assim, vamos na Nazareno? Vamos na igreja? E aí, naquele momento, eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso de alguma coisa. Preciso de ajuda. Preciso de ajuda. E eu fui criada na igreja, né? Mas eu me afastei. A gente sempre se afasta um tempo, né? Mas, graças a Deus, a gente volta. E aí, do dia que eu entrei na igreja, tudo que o pastor falava, tudo que ele falava naquele momento, ele falava pra mim. Ele falava de mim. Parecia que ele me conhecia e sabia que eu tava vivendo. Meu Deus. E aí me arrepio. Ele falava tudo, ele falava das dificuldades que as pessoas viviam, do peso nas costas, né, do choro. E aí, no final, ele falava, se você quiser entregar sua vida a Deus, vem aqui, vamos orar. Eu sentei no chão, eu ajoelhei, eu chorava tão alto, mas tão alto, tão alto. E eu falava assim, Deus, obrigada por eu estar aqui. Obrigada por eu poder ter você de volta na minha vida, né? E eu chorava muito, chorava, e eu falava assim, eu não conseguia orar, eu só falava assim, Deus, obrigada, eu só falava isso, eu não conseguia fazer uma frase. Mas nem precisava, né? Mas aquilo eu sempre falo, aquilo foi a oração mais sincera da minha vida. Porque naquele momento eu falei, Deus, entra, tira tudo que não presta e entra na minha vida. E aí a gente sempre acaba desafiando Deus, né? E eu falava assim, Deus, se daqui a 1 ano a minha vida tiver melhorado, estabilizado, eu falei, eu vou me batizar e eu nunca mais deixo de servir a Deus. E aí foi assim. Foi o que aconteceu. Um ano depois, tudo isso... Foi em outubro de 2016, isso que aconteceu. A Reviva nasceu em julho de 2017. Você quer um lencinho? Não, obrigada. Não, eu já pedi aqui. A Reviva nasceu em julho de 2017. E quando teve esse desafio de empreender, de sair da minha zona de conforto, eu orei muito. Falei, Deus, se esse for meu propósito de vida, que faça com que dê certo, né? E foi um sucesso imediato. A gente abriu a casa, em 1 mês ela já tinha 7 pessoas, então a casa já se pagava, então tudo fluiu, meu marido arrumou um ótimo emprego e as coisas voltaram no eixo. Então, assim, eu sempre falo que toda honra e glória a Deus. Se ele não tivesse entrado na minha vida, eu tenho certeza que eu não teria nada do que eu tenho hoje. E a gente, toda vez que entra um idoso, essa é a minha promessa com Deus, né? Eu falava assim, Deus, todo idoso que o Senhor confiar a mim, vai ter dignidade, até o último dia da vida.
Então, assim, o meu projeto não é só cuidar daquele idoso que entra, né? A gente faz de tudo por ele, mas assim, é até após, né? É até o velório, é até depois do velório, a gente manda cesta de café para a família depois do velório. Então, assim, é toda uma história que a gente constrói do momento que ele entra até o momento que ele vai embora, né? Então, é um propósito. Vira uma família, né? Não tem como. E é muito bom. Então, hoje vocês têm 3 unidades, né? Em Campinas, ali na região do Taquaral, e uma franquia que já foi inaugurada, é isso? Sim. A gente lançou a franquia em junho. Nós já temos uma unidade em junho, abriu em junho. E agora a gente só vai expandir, porque a ideia é que seja replicado, que esse cuidado, esse zelo com o idoso seja replicado. Então, precisa de ter mais revivas para que tenha mais idosos que possam usufruir disso. O que eu ia te perguntar, inclusive, na verdade vou, né, te perguntar, desde quando você começou a realmente tomar conta e decidiu viver esse propósito, tem ainda algum idoso que ainda está com você desde o início? Olha... Idoso, enfim... Agora, recentemente, a gente perdeu ano passado, a gente perdeu o idoso número 1, que é o Bartolomeu. Ele entrou ele e a esposa. Então, eles entraram juntos. Gente, eu vou chorar nesse podcast. Eu fiquei imaginando a cena. Sabe aquele... aquele vídeo aquele filme Up? Das aventuras lá? Não tem aqueles idosos... Ai, gente. Eles entraram juntos, né? Meu Deus. Marido e mulher. E ele sempre foi consciente e orientado. Ela tinha um Alzheimer muito avançado. Então, quando ele entrou para cuidar dela. A ideia dele era estar na casa de repouso para cuidar da esposa. E aí a esposa morreu e depois de 4 anos ele morreu. Ele ainda ficou bastante tempo. E ele sempre foi consciente e orientado e ele era um lindo. Com filhos? Sem filhos? Tem uma filha só. E a gente sempre foi apaixonado nele. A gente sempre conversa muito, até hoje com a filha, né? Porque ele me ensinava as coisas, ele me dava dica, olha, faz assim, faz assado, conversa assim com a família. Então, assim, ele ficava me dando feedback de como eu tinha que cuidar das pessoas, como eu tinha que tratar a família. Então, assim, ele foi um grande ensinamento pra gente. Nada por acaso, né? Não. E eu tenho alguns idosos que estão com a gente desde o começo. Obrigada pelo lencinho, Lu. Já trouxe os lencinhos aqui pra nós, porque a gente vai precisar. Eu com certeza, porque eu sou uma manteiga derretida. E aí, o Bartol faleceu ano passado, né? Mas aos 96 anos. Ai, viveu bem. Viveu muito graças a Deus. E aí eu tenho outros. A gente tinha a tia da Sandra, que é a gerente da unidade, que também morreu ano passado. Ano passado nós estávamos viajando e a gente sempre... Eu tenho uma enfermeira lá que ela fala assim, você tem uma ligação tão estreita com os idosos que parece que é só você sair, eles ficam... desestabiliza. Então, assim, quando eu falo para a família, eu vou viajar, eles falam, ai meu Deus. A impressão é que dá isso todo mundo fala, que parece que quando eu saio alguma coisa acontece. Parece que eles falam, aproveita que a Cris saiu, vamos. Entendi. Então, assim, quando a gente foi viajar, a gente estava nos Estados Unidos, a tia Alice faleceu, que era a tia mesmo de sangue, né? Que foi a nossa segunda idosa. E aí, pra mim, foi péssimo. A gente estava longe, outro país, não tinha como ir no velório. Então, pra nós foi muito difícil, muito pesado, né? Isso. E aí tinha a Elzinha também, que era uma idosa que também estava desde a abertura, que também faleceu quando eu estava nos Estados Unidos. Meu Deus! É pra não ter despedida. Gente, como pode? Parece que... Nossa, pra mim foi, assim, as duas piores, porque eu não estava perto. Porque eu tenho muito que eu tenho que acompanhar até o velório. Uhum. Então, como eu não pude estar... eu tenho aquela sensação, né? De falar, parece que elas não foram. Parece que eu não fechei o ciclo, sabe? Porque é muito triste eu não estar naquele momento que elas foram embora. É engraçado, né? Porque é um pouco cultural. A gente fala, é inevitável, né? A gente sabe que o ciclo da vida é esse, sim, né? Que enquanto tem bebês agora nascendo, tem, infelizmente, pessoas partindo, né? Tem histórias, tem famílias. E é muito cultural aqui, eu acredito, do Brasil. Eu falo que é cultural porque
Cada país e cada região, enfim, tem uma cultura mesmo nessa parte da hora da morte, né? Enfim, tem velórios que, dependendo da cultura, existe uma festa. As pessoas fazem festa e ficam felizes e tudo mais, dependendo da cultura do país. Aqui existe um outro lado, né? É cultural, a gente fica triste, a gente chora. E eu cheguei a ver uma vez, eu perdi meu tio recentemente também. Uma pessoa maravilhosa, o ser humano mais incrível que eu já conheci, assim, na minha vida, né? É até difícil falar disso. E é muito complicado, porque eu ouvi uma frase que fez todo sentido pra mim. A gente sofre muito, né, com as perdas das pessoas que a gente ama, e eu acredito que vocês sofram também, porque tudo é uma família, a gente puxou esse assunto por causa disso, né? Porque se torna uma família. Sim. Não porque aquela pessoa morreu pra nós, mas porque a gente morreu pra ela. Porque aquela pessoa continua mais viva do que nunca dentro de nós. Sim. As memórias, a gente vai dormir, a gente vai lembrar, a gente vai comer alguma coisa que aquela pessoa gostava muito, a gente vai lembrar, né? Então, são coisas que vão fazendo parte ali do nosso dia. E é claro, cada pessoa tem um determinado tempo pra viver o luto, né? A minha mãe ainda tá vivendo isso, porque era o irmão mais próximo dela. Eu, como sobrinha, única sobrinha praticamente também. Então, é muito delicado falar sobre isso, né? Mas assim, eu acho que foi todas as mortes a gente sofre muito. Sim. Porque é um vazio que fica na casa, né? Por exemplo, a tia Alice, ela tinha aquela cadeira dela. Então, quando a gente olha para aquele cantinho, você fala, poxa... Você lembra da... Então, exatamente. Né? É triste para nós que ficamos, né? Porque aquela pessoa tá em outro lugar, em outro plano, né? Independentemente da religião que você siga, enfim, do que você acredita... Mas, sabe, né? No começo, eu chorava muito, eu ficava enlutada. Aí meu marido falou assim, olha, você trabalha com uma faixa etária que vai embora, né? Então, assim, se toda vez que alguém morrer você ficar em luto, você vai acabar ficando doente, né? Então, acho que você precisa dar uma outra conotação para isso. Então, assim, hoje, quando eles falecem, eu sempre faço essa pergunta para mim. Eu fiz tudo o que eu pude? Eu fiz o melhor que eu pude? Ok, tá tudo bem. Então você se sente mais leve, né? Eu fico melhor, né? Porque eu falo, não, tá tudo bem. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Então, assim, a ideia de não levar para o hospital, para mim, ela é muito forte. Só que é sempre uma relação de confiança. Então, eu chego para você e falo assim, a sua mãe está assim, assim, assim. Você confia em mim? Deixa eu cuidar dela? Porque eu quero que ela fique aqui. Não, então assim, eu tenho suporte de oxigênio, você deixa ela ficar aqui? Mas eu quero sempre que a relação seja de confiança. E saudável, né? E porque também, quando ela falece, eu não quero que você tenha dúvida que você fez o melhor. Isso é muito importante, então, né? Então, a conversa é sempre muito clara. Transparente, né? Olha, eu quero cuidar dela. Eu não quero que ela vá para o hospital. Mas se você achar que é melhor, fica à vontade. Nossa, é 1% que fala, vamos pro hospital. E já que você tá falando de todo esse cuidado, né? Porque eu sinto uma verdade e uma confiança muito grande na sua fala, né? Nesse sentido, como que é a estrutura de vocês? Como que realmente, por exemplo, eu tenho a minha avózinha e eu preciso realmente do trabalho de vocês, porque por conta do meu trabalho, por conta da minha correria, eu não consigo me dedicar como eu gostaria. E aí eu preciso de um lar de confiança, de uma clínica de confiança para conseguir oferecer o mínimo, né, de dignidade, o básico, né, que é o que a gente... Qual que é a estrutura que vocês têm? Conta um pouquinho sobre isso. Eu sempre falo que a escolha boa calma o nosso coração, né? Quando a gente vai, conhece uma casa e você sente a confiança do lugar, você fica tranquilo. Então, às vezes, tem familiar que, eu não quero, mas depois que entra, percebe que, porque eu não fiz isso antes. Sente paz, né? Porque assim, a gente tem fisioterapeuta, tem a médica, que é geriatra, né? Que tá toda ali... Ou seja, especialista, né? Em especialista, idosos. A doutora Daniela, ela vai a cada 15 dias, mas assim... É full time. É a hora que eu mando uma mensagem para ela, um exame para ela, ela já dá uma conduta. Então, assim, é tudo muito rápido. Então, a gente age muito rápido para não virar uma emergência. Legal. Então, a gente não sempre quer que prevenção, vire. né? Sempre o foco de vocês é trabalhar a prevenção. Então, assim, a gente trabalha para a equipe, a gente ensina a equipe a perceber os pequenos detalhes. Então, assim, olha, nossa, o xixi não tá com cheiro legal, olha, tem uma febrinha, a pressão tá um pouco alterada. Então, qualquer pequeno sinal eles me passam.
Legal. Então a gente já conversa com a doutora Daniela, já pede exame, então tudo faz ali. Os exames vão até a clínica, então a gente faz tudo ali e a conduta sempre é muito rápida. Então a gente evita o problema. Aí, por exemplo, eu tenho oxigênio na clínica, se a gente precisa passar uma sonda de alimentação porque o idoso parou de comer, a gente tem estrutura para isso. Então eu sou enfermeira, eu faço junto com a doutora Daniela. Então assim, a gente está sempre muito unido. E junto com a família. Então, eu sempre falo que quando o idoso está na minha casa, a família ela tem que ter paz. A família ela tem que estar tranquila, ela tem que ter certeza que fala, não, tá tudo bem, a Cris tá ali, tá tudo bem. Porque a ideia é essa, eles têm que ter essa paz, né? Uhum. Então, o que a gente faz? Eu converso, olha, sua mãe tá assim, tá assado, a gente vai entrar com tal antibiótico. Então, assim, a gente faz tudo para que fique ali. Tá. Então, a gente o hospital é o caso realmente que não tem outra saída, né? Quando eu ligo para um familiar, ele já atende o telefone e fala, meu Deus. Dá até um desespero. Porque se eu liguei, se eu chegar a ligar e falar, preciso remover, eles não têm dúvida, eles nem me perguntam. Eles já sabem que eu só fiz isso porque chegou num limite que eu não... Então, assim... Que aí necessita de uma estrutura hospitalar mesmo, né? Sim, muitas vezes, se eu chego nesse ponto de falar, vamos hospitalizar, é porque não tem mais o que fazer ali, eu não tenho estrutura ali. Ali acabou até onde eu posso ir, né? Porque tem um limite. Então, assim, a gente tenta ao máximo não precisar levar. E como que funciona a parte de estrutura, por exemplo, assim, no dia a dia, né, deles? Tirando essa parte de estrutura, assim, de necessidades mesmo hospitalar, da sonda que você comentou, desse cuidado médico, desse auxílio ali 24 horas, como que funciona? Quantas pessoas trabalham ali na equipe? Eu sei que vocês têm 3 unidades e mais uma franquia, mas como que funciona o número de colaboradores que estão ali com vocês? E o dia a dia deles, assim, no sentido, tem artesanato, Sim. Tem jogos, tem interação, como que é? Porque a gente fica no celular hoje em dia e tem um excesso de informações, Sim. né? Então, o tempo passa muito rápido para nós. Mas para essas pessoas que estão ali, se não tem uma dedicação, o tempo demora para passar, Sim. né? Principalmente para os que estão conscientes, obviamente, Sim. né? E aí vem aquela sensação do abandono, né? E como vocês trabalham muito isso, esse acolhimento de uma maneira muito amorosa e carinhosa, como que funciona o dia a dia dessas pessoas lá dentro? Essa interação, enfim. Eles conversam bastante entre si. Legal. Né? Então, os ambientes em comum. Eles conversam bastante, eles trocam ideia. Sempre tem música. Que legal. Então, eu sempre deixo, por exemplo, na sala... Uma parte do dia a gente coloca músicas de época no YouTube para eles assistirem. Eu evito um pouco o jornal, porque é muita notícia triste, pesada, né? Às vezes, então a gente tenta evitar isso. Coloca música na varanda. Então, assim, eles têm sempre música e a música da época deles. Legal. Não é da atual, não. É música da época deles. Bacana. É para eles a música, não é para nós. E tem o musicoterapeuta, que vai toda segunda-feira lá, toca música ao vivo, então... Que legal. É super gostoso. Aí forma aquela rodinha. Ele toca lá. Interagem. Ele leva violão, teclado e toca aquela musiquinha dele. Legal. É super gostoso, eles amam essa parte. Tem a terapia ocupacional, que então ela vai muito lado cognitivo. Ela tenta puxar memórias deles. Legal. Então, eles exercitar mesmo exercitar a mente, E aí tem a galera que faz o bingo, tem que ter o bingo, né, gente? Tem que ter, mas tem que ter o bingo e aprenda. Ah, tá, entendi. Tem que ter alguma coisa pra ganhar. Tem que ter alguma coisa, um brindezinho. Alguma coisa tem que ter. Que legal. Eles adoram. Ai, gente, bingo é muito legal. Aí, às vezes, por exemplo... Dias mais frio que eles não espalham, tem uma varanda linda lá, eles não conseguem espalhar muito, eles ficam mais na sala. Então, assim, faz a unha. Então, a equipe, eles estão muito ali voltados no tempo livre, fazer um bingo, pintar a unha deles, eles adoram. Geralmente, eles estão de unha pintada. Crochêzinho, alguma coisa assim, não? São poucas, São poucas? São poucas que fazem. Porque a gente fala que isso é coisa de vó, né? Você sabe que agora... Fazer um crochêzinho, fazer um... Agora já tá entrando uma geração que tá no celular, tá no tablet. Só, tá vendo? Tá vendo? A gente fica menosprezando os nossos idosos, olha que coisa. Eles já estão modernizando. Não vamos fazer isso, gente. Eles já estão modernizando. Eu imagino como vai ser na minha época. Falar, fica lá jogando Candy Crush. A filha já sabe, será que vai ter Wi-Fi? Será que eu vou enxergar a tela do celular? Vai ter que crescer a tela, Nossa, é verdade. Mas eu tenho idosos. É bom ter um tablet já, porque aí fica mais fácil. Eu tenho idosos que tem celular, que liga pra família, que
que acessa. Que é tecnológico. Sim. É verdade, tem a vozinha que mora com a gente, a Lourdes, inclusive um beijo pra avó Lourdes. Ela é mãe do meu padrasto, mora com a gente. Ela é a coisa mais linda. E às vezes eu tenho que brigar com ela, assim, né? Dar uma bronca. Fala, vó, postura, tá no celular muito tempo. Aí depois fica com dor no braço, não sabe por quê. 83. Eu tenho uma idosa que ela faz bastante crochê e ela faz sapatinho de nenê. Pra doar. Meu Deus. Então ela fica... Pra doar? Pra doar. Ela faz várias cores e aí doa. Gente, que coisa mais fofa. E ela fica... Aí tem hora que ela fala, ai, tá com dor no braço, mas também para de bordar. É aquele processo repetitivo, não adianta. Movimento repetitivo, né? Sim. Vai doer mesmo, infelizmente. Sim. Aí a gente gosta muito de comer. Ai, que bom. Ela falou do chazinho da tarde, do cafezinho, do bolinho. A gente gosta muito de comer. E então... aí vocês variam o cardápio. Essa parte nutricional, como que funciona esse cuidado também de vocês? Tem a nutricionista que faz os cardápios. Porque tem idoso que tem diabetes, não pode comer o bolo. Sim. Não pode tomar o café com açúcar, nem o chazinho com mel. Mas você sabe que até isso é conversado com a família. Porque eu sempre digo assim, a gente tem que se preocupar com o diabetes quando a pessoa está numa idade produtiva. Quando ela tem 95 anos, o único prazer que resta para ela é comer bem. Nossa, e eu lembro do meu tio, ele infelizmente, ele faleceu por ser um paciente diálise, né? Sim. Ele não tinha o funcionamento dos rins. E aí, ele amava fruta. Sim. Amava, apaixonado por fruta, melancia. E não podia, né? Por conta do líquido. Mas aí, nas últimas semanas, a gente levou melancia pra ele, melão, laranja, tudo que ele quis comer, a gente levou. Nesse sentido mesmo. Mas eu sempre falo que eu não preciso esperar esse último momento de vida, não. Claro. Mas a gente conversa com a família, né? A gente fala assim, olha, ela tem diabetes, a gente não vai ficar enchendo ela de açúcar. Mas um bolo de fubá, né? Com um cafezinho. Então, assim, são prazeres... Até porque vocês monitoram isso também nos exames, a glicemia, né? Então, assim, são muitos prazeres que muitas vezes é o que resta. Uhum. Quais são os prazeres que resta para aquele idoso de 95 anos? E para quem teve Covid, você teve Covid na época da pandemia? Inclusive eu vou abordar isso também. Para quem teve Covid, perdeu o paladar, como eu perdi, e o olfato, meu Deus, que falta que faz. E não é uma gripe, porque quando a gente pega uma gripe, um resfriado, a gente perde geralmente também o paladar, o olfato, mas como a Covid, eu nunca tinha perdido. Gente, e o desespero de não voltar? E o desespero, eu ficava cheirando café pra fazer um exercício de ajudar, né, a voltar. Sim. Então, realmente, é um prazer muito grande você poder comer um bolinho, né, comer o que gosta, o que você tá com vontade, enfim. Acho que o paciente renal, ele é o mais difícil, porque ele realmente precisa de uma dieta equilibrada. Sim. Né, porque aí é outro problema um pouquinho maior. Quando é o diabético, a gente não abusa, mas... eu acho que são pequenos prazeres. Dá pra controlar. Você vai dar um pedaço grande, dar um menor, mas não priva ele daquilo. Sim. Né? Porque eu acho que privar é muito triste nessa fase de vida. Então, deixa, sabe? Deixa se alimentar, deixa comer. Tá então, certo. Assim, eu sempre... Mas isso é conversado com a família. Quando a família, muita gente fala, não, tem que fazer dieta, tem que... Ok. Aí é diferente, né? Mas a gente sempre conversa por esse lado. Pra quê? Pra que nessa fase da vida fazer dieta? Vamos... Pra que nessa fase? Já não dieta, é bom dieta em qualquer fase da vida, né? Verdade. Ainda quando você está no fim de vida, você fala, poxa, mas uma fatia de bolo, né? Então, permita, sabe? Legal. Não, bom saber que vocês têm. Na verdade, acho que tudo é equilíbrio, né? Equilíbrio, se a gente cuidar da nossa saúde ao longo, né? Da vida, equilibrar as coisas, eu acho que a gente vai chegar num final da vida mais equilibrado, mais saudável, em todos os aspectos, né? Sim. Então, antes de você se tornar idoso, você que está nos acompanhando, então cuide da sua saúde, faça uma alimentação balanceada, né? Pare de fumar. Né? Pare de fumar. O Lucas aqui no estúdio. Sentiu uma indireta aí, ó. Né? Enfim, tudo isso ajuda muito. Ele virou. Ai, meu Deus. Mas enfim, Cris, quais são, assim, os principais desafios de vocês em relação a isso? Aliás, a gente até abordou o lance da pandemia. Como que foi também? Porque foi uma fase desafiadora, né? Foi a pior fase. Porque, assim, a gente sempre teve essa ideia de unir. Né? Então, a gente gostava de... Poxa, você chega na hora do café, senta com a tua mãe e toma um café.
sabe? A gente sempre gostou muito de unir. Aí começava, a família trazia um bolo, trazia um pão, trazia um frios, e a gente juntava tudo, fazia café da tarde, então sempre juntou todo mundo. Que delícia. Então a gente sempre gostou muito de unir a família, de estar junto, sentar na mesa, bater papo, rir. A pandemia tirou tudo de uma vez. A pandemia baixou um decreto da vigilância sanitária que não podia mais ter visita. Então, tudo que eu construí de união, eu cortei de uma hora para outra, né? E não teve nenhum processo de transição, não, assim, né? Foi agora. Foi isolamento, acabou. Rupto, assim, isolamento né? social acabou. E aí, o que a gente percebeu nesses mais de 2 anos que a gente ficou fechados? Eles ficaram muito mais depressivos, aumentamos os remédios de depressão de quase todos os idosos, porque eles não... Por mais que eles estavam vendo a televisão e o que estava acontecendo no mundo... Era um mundo paralelo ali, né? E eles falavam, poxa, mas eu quero ver meu filho, cadê meu filho e tal... E era choro de um lado e choro do outro. Ah, meu Deus, gente. E aí, por exemplo, a visita era pelo portão, a família não tinha contato físico. Então, assim, a gente deixava o idoso 1 metro do portão para não ter saliva. Com máscara, com tudo. Com máscara. Então, assim, foi muito difícil. Então, assim, tudo que a gente sempre construiu de união, a gente desconstruiu nessa fase. Então, foi muito ruim. E doloroso, né? Muito. E, assim, muitos idosos morreram sem ver o filho 1 ano. Aí você fala, poxa, e aí, né? Então, assim, foi muito pesado. Foi assim, bem pesado. Ai, gente, que fase difícil, né? Assim, igual nem de lembrar. E a gente, qualquer brecha que a gente dava, né? Pô, já tomou 2 vacinas e tal. As próprias famílias não queriam brecha. As famílias não queriam que desse brechas. Você fala, poxa, mas tomei 2, 3, 4, 5 vacinas. E aí? Que momento que a gente vai poder se abraçar de novo? Então, foi bem difícil. Foi assim, a gente acabou voltando ao normal nesse último ano, que a gente começou a voltar ao normal, voltar a cultivar esse negócio de estar junto, de estar perto e tal. Mas a pandemia tirou tudo isso. E vocês chegaram a presenciar, assim, dentro dessas 3 unidades, enfim, algum caso de um idoso que ficou isolado nessa situação e depois pôde ter essa proximidade? Teve alguns casos assim? Você lembra algum caso que foi emocionante, assim? É assim, a gente... Quando a pandemia... enquanto a pandemia estava do lado de fora do portão, era uma realidade. Quando ela entrou, quando a gente testou positivo, quando a gente teve 6 idosos positivos, mais 14 funcionários de uma vez. Tudo de uma vez. Porque quando dá um positivo, a vigilância testava a casa toda. Entendo. Nessa testagem, né, em massa, 14 funcionários se afastou de uma vez. Eu trabalhava 18 horas por dia porque a gente não tinha equipe. Então, assim, a gente isolou uma casa para pessoas com Covid. Meu Deus. Então, assim, foi meio... Logística também, né? Foi uma coisa horrorosa, Então, assim, a gente tinha que separar, essa casa fica os positivos, essa casa, quem não teve, funcionários e só aquele fica receio de, sem querer, o outro também testar positivo e contaminar quem tá na outra casa que não podia também testar. Então, Meu assim, Deus, a gente não podia rodar funcionário, porque o funcionário que estava ali não podia ter contato podia aqui. Passar, né? Então, foi, assim, um horror. Né? E eu trabalhava, quase todo mundo trabalhava 18 horas por dia, porque não tinha equipe. Não tinha o que fazer. Todo mundo estava afastado. E é complicado, porque nessa fase eu lembro, assim, comigo, quando eu descobri que eu tava com a Covid, eu não tinha nem tomado a primeira dose da vacina. Não tinha sido liberado ainda pra minha idade e tudo mais, né? Minha mãe já tinha tomado, graças a Deus. Mas eu lembro que quando eu fiz o teste, testei negativo. 3 dias depois eu perdi o paladar e o olfato. Falei, aí eu testei de novo, aí deu positivo. Que tinha esse lance ainda, né? De você realmente, mesmo já com alguns sintomas, não dava ainda o resultado, né? Os testes foram se aperfeiçoando depois, enfim. Na verdade, pegou todo mundo de surpresa, né? As coisas foram acontecendo. É que a gente não sabia qual o inimigo. A gente não sabia lidar com isso. Era tudo novo. A gente não sabia exatamente como pegava. A gente foi descobrindo juntos. E às vezes assim, poxa, um paciente que diabético, obeso, tem hipertensão. Se pegar Covid, dificilmente vai, né? E às vezes não. A gente tem até um caso aí a gente que não teve isso. A gente volta de novo na questão do hospital. Nessa fase, eu sempre falo que eu sou aquela galinha que embaixo das asas com os seus pintinhos embaixo, porque eu falava, não, meu idoso não vai para o hospital. E aí, dos 6 que estavam positivos, 2 foram para o hospital, mas uma porque começou a convulsionar, e aí de fato eu não tinha o que fazer, convulsão tem que tratar com remédios endovenosos.
E aí foi pro hospital. E uma outra que começou a piorar muito e a filha optou em levar. Quem saiu, morreu. Quem foi pro hospital, morreu. Quem ficou na casa, não morreu. Meu Deus. Então, assim, é por isso que eu sempre falo, o hospital, principalmente nessa fase, que nessa fase o respirador eram poucos, aí eles escolhiam quem era prioridade. Foi uma fase muito triste, idoso realmente. Não era prioridade. Porque entre salvar alguém com 30, 40 anos e salvar alguém de 90, não tinha nem o que pensar. E eu concordo, eu acho que tá certo mesmo, né? Vamos pensar em longevidade. Mas ao mesmo tempo é muito triste, porque eu lembro que na época, quando começou ali a pandemia, e ainda não tinha chego tão forte aqui no Brasil, a gente acompanhava pela TV os casos da Itália, por exemplo, né? Sim. E isso foi uma pauta muito complicada, porque lá os idosos, eles foram tratados dessa forma, né? Então vamos dar os respiradores, o oxigênio para os jovens e o idoso, né? Aqui também. E isso é muito triste porque o idoso contribuiu o ano todo, né? A vida toda para o país, trabalhou, né? Recolheu os impostos e no final da vida, que é para ele ter a melhor assistência, o melhor cuidado, o melhor, né, zelo, é tirado isso dessa forma. É complicado, eu entendo que é complicado. Sim. Na verdade, nenhuma vida, se você for analisar, a gente gostaria que tivesse sido perdida, né? Eu não perdi ninguém, assim, da família pra Covid na época, graças a Deus. Eu perdi um tio no meio da pandemia, mas não foi de Covid que ele faleceu. Mas a gente nunca espera que esse tipo de coisa aconteça, com nenhuma vida. Mas pegou todo mundo de surpresa. Foi algo realmente muito devastador em todo mundo, na verdade, né? Foi sim. Mas, assim, quem ficava vivo. Ficava vivo com vocês. Tá vendo, gente? Então, assim, a gente sempre fala. É pra desmistificar esse pensamento mesmo, mas, porque... Assim, é que muitas pessoas também, às vezes quando vai procurar casa, às vezes procura por preço. Então, assim, acaba... Tem que ter a qualidade. Tem que ter alguém que está olhando para aquilo, né? Então, assim... E é 24 horas, né? É 24 horas. Então, assim, se você não tiver alguém ali realmente focada naquilo, na saúde dele, a gente perde vidas. E como que vocês lidam com a parte de colaboradores? Porque assim, você é enfermeira, Sim. Então você tem o conhecimento técnico, formada nisso, Sim. Então você sabe como socorrer uma pessoa, independentemente Sim. da idade, certo? Sim. E todas as pessoas que trabalham com vocês, que fazem parte aí da equipe, vocês têm treinamento? Sim. Como que funciona essa parte de você escolher uma pessoa para trabalhar dentro das 3 unidades de vocês? Porque deve ser um desafio muito grande. Na parte dos valores, da missão, eu sempre né? digo que você pega com experiência ou sem, eu prefiro até sem. Porque eu consigo ensinar você a trocar uma fralda, a dar um banho, a prestar atenção nos sinais vitais. São coisas que eu sei ensinar. Mas eu não sei ensinar você a ter caráter, você ter amor. A ter carinho. Então, paciência. Então, assim, quando o funcionário começa, a gente presta muita atenção nisso. Mas fulano não tem experiência, não tem problema. Eu ensino. Agora, eu não vou saber ensinar ele a ser carinhoso, a ter jeito pra pegar... Porque o idoso, só de você pegar, às vezes, rompe a pele. Tá sensível, né? A pele é fina. Então, assim, tem coisas que você não tem como ensinar. A pessoa, ela tem que ser aquilo. Então, a gente presta muita atenção nisso. Né? No que eu não consigo ensinar. Eu não consigo ensinar você a ser carinhosa. Tem coisas que você é ou você não é. Então, assim, muitos funcionários não ficam quando estão no período de experiência por conta disso, que a gente avalia isso. Porque o resto eu ensino. O resto é fácil ensinar. Gente, que coisa, né? Eu falei que é um assunto que realmente a gente precisa abordar, não tem como, né? A gente precisa realmente desmistificar isso e entender que é um trabalho cada vez mais necessário, Sim. né? Porque a geração de hoje tá diferente, né? Tem muitas pessoas jovens que não querem mais ter filhos, e aí as pessoas estão ficando cada vez mais idosas, então são gerações realmente que precisam desse cuidado, desse amor. Sim. E é uma geração que trabalha o tempo todo, né? Trabalha, e não tem tempo, teoricamente, né? Pra cuidar dos seus Eu acho que chega um momento que você... pais, dos seus avós. Delegar, a gente sempre fala que chega um momento que delegar é o ato de amor. Porque, às vezes, você tem essa ideia de que estar na sua casa está bem cuidada, na casa de repouso não vai ficar. É bem o contrário. Porque, muitas vezes, você não consegue ter a estrutura que a casa de repouso tem. Todos os profissionais que ali atendem, o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, enfermeiro. Então, muitas vezes na sua casa, por mais que você coloque um home care, uma equipe dentro da sua casa,
você não consegue bancar uma estrutura tão grande para fazer a diferença na vida dele. E aí, quando chega pra gente, às vezes chega pra gente cheio de ferida, cheio de problemas que podia ter sido evitado. Na nossa casa, a gente não tem idosos com escara. Porque o escara são as lesões. São as lesões. São lesões que elas são evitadas. Mas que muitas vezes por mau cuidado. Eu tenho uma idosa que veio de uma outra casa de repouso que ela tem ferida no corpo todo. Oh, meu Deus, gente. Mas é no corpo todo, são feridas imensas. E até cicatrizar isso tem... E com a idade, né, ainda fica cada vez pior, né? Porque o corpo não responde da mesma forma. Não. A imunidade é outra. Tudo muda, né, gente? Então, assim, a gente sempre fala que prevenir a ferida é mais fácil do que cuidar dela. É um ato de amor mesmo, se você for ver, né? Por isso que tem que mudar a mentalidade, né? Eu acho que não é nem questão de mostrar aqui, a gente pode mostrar foto, a gente pode mostrar o trabalho de vocês, pode falar 1000%, mas se a pessoa não estiver disposta a mudar a mentalidade nesse sentido, né? E reconhecer de que ela não consegue fazer aquilo, por N motivos, ou porque não tem tempo, ou porque não tem paciência, é mais bonito a pessoa assumir, né? Falar, gente, eu não tenho paciência, eu não nasci pra isso, né? Quando eu fui escolher a minha profissão, eu fui tentar ser bióloga antes. Na hora que eu entrei na sala de anatomia, eu passei tão mal que eu percebi que não era pra mim. Poderia até ter insistido, mas tem coisas que a gente tem que aceitar, né? Então, realmente isso que você falou, Cris, é muito bonito, assim, porque é um ato de amor você reconhecer que delegar é importante. Sim. Né? E depois que faz, a gente fala, meu Deus, devia ter feito isso antes, minha mãe estaria muito melhor. Então, assim, eu já recebi idosos que veio pra mim com sonda de alimentação e dieta exclusivamente por sonda. A gente foi reabilitando, então, assim, a Elzinha, ela chegou pra gente com 90 anos. E ela chegou com sonda. Essa é a Ruth. É a Ruth, né? É a Rutinha. A Rutinha, ela veio pra gente deste jeitinho. Essa primeira com foto sonda, aqui, gente. Com sonda, extremamente debilitada. Não dá nem pra acreditar que é a mesma pessoa, Ela né? chegou no auge da pandemia, então tinha que fazer teste pra entrar, e ela chegou positivo, então a gente já chegou isolando. Aí ela ficou naquela casa que ela já estava. Ela ficou num quarto isolada, não, na fase que ela chegou só tinha ela, então a gente isolou um quarto pra ela. Ela tinha tanta sujidade na boca, que na hora que a gente foi limpar, saía a placa, no formato do céu da boca. E ela veio de outra casa. Ela veio de outro hospital. Ela ficou um mês internada no hospital em São Paulo. Então, quando ela chegou pra gente, ela chegou desse jeito. Extremamente debilitada. Quando eu a vi no carro, eu falei, meu Deus, essa mulher tá morta. Porque ela estava assim, ó, de boca aberta, pálida. Essa foto é 3 meses depois. Não acredito. Só 3 meses? 3 meses depois. Então, assim, ela a gente fala que ela é nosso milagre. A filha dela é cristã. É emocionante, e ela, né, gente? Fala assim... eu vou chorar. Ela fala assim que essa foto ali, ó, mudou totalmente a percepção dela. A família dela mudou. Tanto que a família é tudo de outra cidade. E eles optaram em ficar com a gente. Eles falaram, não, a gente não vai tirar porque a foto fala por si. Ai, né? Desculpa, eu me emociono, de verdade, gente, eu fico emocionada então, com isso, porque... essa linda hoje tem 95 anos. É muito triste, né, chegar nessa situação, mas é lindo o trabalho de vocês. Não, ela é maravilhosa, você tem que ver as fotinhas dela hoje em dia. Dá pra ver pelo sorriso, pelo olhar dela, assim, ela a felicidade, é uma linda, né? E ela família, tem 95 anos. Que bênção. A família liga pra ela todo dia, várias vezes ao dia, então ela tá sempre conversando com a família de fora, de outra cidade, e a de Campinas vai quase todo dia visitar também. Uma lindeza. Ai, desculpa, viu, Cris, mas... É uma linda. Desculpa, que então, assim, olha, também, você imagina sua avó chegar desse jeito e meses depois tá daquele. Não tem preço que pague isso, né? E dá vontade de colocar num potinho, né, gente? Levar pra Curitiba. E ela tem 32 quilos. Ah, meu Deus do céu. Ela é minúscula. É pequenininha. Pequenininha. Que fofinha. Uma linda maravilhosa. Um beijo pra dona Ruth. Maravilhosa. Cris, o papo tá maravilhoso, mas é assim, eu vou até deixar uma pergunta pra você, porque a gente ainda vai abordar algumas coisas, né? Eu quero saber como funciona essa parte da visita, nessa transparência que vocês têm com os familiares. Quero saber os diferenciais de vocês em relação também às outras casas que a gente tá falando de uma cidade muito grande. A gente tá falando de Campinas. Vocês estão localizados numa metrópole, né? Então tem outros lares ali também. Então vai pensando aí nos diferenciais de vocês pra falar aqui pra gente. E agora a gente vai falar da Bioleve, porque neste ano de 2024 completa 30 anos de excelência e inovação. Após um ano aí de conquistas notáveis no ano de 2023, eles prepararam, inclusive, pra marcar este aniversário dessas 3 décadas, campanhas vibrantes e ações exclusivas pra todos
todos os clientes e consumidores. A gente continua falando da expansão da Bioleve e reafirmando esse compromisso de fornecer a água mineral que você já conhece e as bebidas de alta qualidade para o mercado. E hoje vou apresentar para vocês, a gente já vem falando nos outros episódios também, você já acho que deve ter visto, se você tá acompanhando a gente aqui, apresentar para vocês essa linha de refrescos, gente, de frutas Bioleve, que são 100% produzidos com a água mineral Bioleve e enriquecidas ainda com vitamina C, ou seja, uma opção para você garantir a hidratação e ainda suprir parte das necessidades diárias de vitamina C, que é necessário para todo mundo. Além, é claro, de ser refrescante e prontas para beber a qualquer momento. Elas são formuladas com 50% menos açúcar que a sua versão anterior e os refrescos Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de 1 litro, que é essa aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar para você ver. De 1 litro, que é essa aqui, que tem vários sabores, eu já vou falar quais são, inclusive, e o de 390 ml, com uma variedade incrível. Então, essa variedade desses sucos, desses refrescos, você encontra em frutas cítricas, frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi e hortelã, e tem também, para você que tem essa vida corrida, quer fazer um lanche rápido, tem outros sabores também, que é a limonada suíça, que é maravilhosa, acerola e laranja, e açaí com guaraná, para você dar aquele grau se você tá precisando de energia. Sabores para todos os gostos e ocasiões. E se você quiser saber mais sobre essa linha incrível aqui de sucos da Bioleve, é só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela. E ó, fica a dica, viu, Cris? Pra você levar lá pra clínica, né, pras unidades aí de vocês, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Tem 50% menos açúcar, tem vitamina C, que eu tenho certeza que ajuda na imunidade de todos eles ali, então vai dar certo. E nesse episódio, inclusive, a gente já tem a presença de mais um patrocinador muito especial. Muito obrigada a Alec Consultoria, uma parceria aqui da Global. O Sandro e o Alexandre são os CEOs da empresa, da Alec, que é especializada em desburocratizar processos e oferecer soluções personalizadas em legalização de negócios e real estate. Então, se você quiser descobrir como seus serviços funcionam, que são premium, podem transformar inclusive o seu negócio. É só acessar o site deles, que está aparecendo aqui na tela, e conheça então as soluções para cada desafio empresarial. Muito obrigada, Alec, pela presença aqui no nosso podcast Mundo Empresarial. E Cris, deixei aí uma pergunta aí para vocês, né? Em relação aos diferenciais, como que funciona essa parte da transparência no sentido da visita dos familiares, porque a gente viu aqui que é a hora que decidir, né? Como que funciona isso? A visita é livre, a gente pede só para evitar antes das 10 da manhã, porque é a hora de cafés, banhos, tudo. E depois das 8 da noite, das 7, 8 horas da noite, a gente pede para evitar, até porque a maioria dorme mais cedo, né? Então não dá para prolongar a visita para o noturno. A gente sempre tem, eu sempre penso que você não precisa, a não ser na época da pandemia, a gente precisava agendar horários, mas a gente pede, não precisa agendar. Porque eu acho que o mais legal é isso, você ir a hora que tô passando aqui, eu vou ver minha mãe. Deu saudade, tô indo lá. Até porque é para você ver a rotina da casa, né? Acho que é legal você não ter hora marcada, porque você vê realmente o que tá acontecendo na casa. E isso envolve os diferenciais, porque tem algumas casas que eu, como jornalista, né, já dei muitas notícias, já trabalhei no Factual, já trabalhei no Ao Vivo, sei que não funciona, todas as casas não funcionam assim, não. Eu acho que quando você tem muito horário, muito fechado, uma coisa que eu não suporto é portão fechado. Tem alguma coisa, né? Eu sempre, por exemplo, uma das casas que eu aluguei era portão fechado de madeira, eu coloquei de vidro. Legal. Porque eu acho que é legal você chegar ali na frente e já ter a visão. Porque eu também acho que é uma sensação de transparência. Uhum. Você ter visão de dentro da casa, né? Então, assim, visita, eu acho que é legal ser à vontade, ser a hora que a pessoa quiser visitar e a qualquer momento, porque você consegue, primeiro, perceber a equipe, se a equipe tá ali, também tá em todos os horários, se estão se dedicando, se tudo que eu falo realmente acontece, das várias alimentações, da fartura. Então, assim, falar é muito fácil, né? Mas eu acho que é legal provar, né? Então, assim, você tendo essa liberdade de ir a hora que você ficar livre para entrar e ver a hora que quiser, eu acho que isso é importante. Não, né? E isso, na verdade, eu acho que passa muita segurança mesmo, né? E outra,
acaba sendo, não deixa de ser também um trabalho muito de indicação de vocês, né? Sim. Porque nunca ninguém vai indicar. Isso a gente tá vendendo o tempo todo, né? A venda, ela acontece na nossa vida em todos os sentidos. Mesmo que você não trabalhe com vendas, que você não seja aí especialista na área comercial, a gente está se vendendo o tempo todo em todos os aspectos, né? A gente vende as nossas ideias para as nossas famílias, para o nosso marido, para o nosso, né? Enfim, para tudo. E esse trabalho que vocês desenvolvem acaba, acho que o propósito, ele tá muito enraizado, dá para sentir isso, dá para ver verdade no que você fala, no que você diz. E aí você consegue, além disso, além desse propósito estar muito definido, você tem toda essa indicação, né, das pessoas, das famílias que já passaram, que já precisaram contar com o serviço de vocês, né? Bastante indicação de famílias que já passaram. Vários médicos, alguns que trabalharam comigo em hospitais, outros que me conheceram no decorrer da trajetória. Às vezes médicos que vão até a clínica visitar algum idoso, porque é médico particular daquele idoso, acaba depois indicando bastante a gente. Então, assim, a gente tem muitas indicações, né? E aí, às vezes, chega momentos que a gente não tem mais vagas, e eles falam, como que você não tem vaga? Meu então, Deus. Aí chega um momento que eu falei, bom, eu acho que agora é o momento de expandir de outras formas. Esse foi o motivo de vocês abrirem a franquia? A franquia, eu falei, vamos expandir, porque, assim, sempre a gente precisa de especialidades. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente vive é a equipe. Porque se a equipe ela não entender o seu propósito, ela não veste a camisa como você quer que faça. Então, assim, eles têm que entender. Eu falo para eles, olha, não quis almoçar, a gente faz um castiguinho pro filho. Ah, nosso filho não quis, você não vai almoçar, então também você não vai tomar sobremesa. Ok. Pro idoso, não. Se o idoso não quer almoçar, você vai fazer uma vitamina, você vai bater uma fruta, ele vai comer. Ele precisa comer, ele não pode pular aquela refeição. Então, assim, às vezes ele não quer comer o arrozinho, o feijãozinho, a carninha, tudo bem, mas a fruta ele vai comer. Então, assim, use a criatividade, mas não deixa ele pular a refeição. E aquilo que eu falo por experiência própria, porque eu convivo com uma pessoa idosa dentro de casa, da avó Lourdes. É verdade que, assim, vocês convivem diariamente aí com essa missão? É verdade que depois de uma certa idade, volta a ser criança? A gente fala o paladar infantil. Ah, tem a ver com o paladar e não com apenas o comportamento, as ações. O comportamento também. Mas na questão de alimentação, eles têm um paladar infantil. Então, aí, pensando nesse paladar infantil, a gente fez... Olha só. O Dia da Felicidade. Ah, que legal. Conta um pouco mais. O Dia da Felicidade é tipo um happy hour. Hoje, por exemplo, vamos pedir salgadinho, cerveja sem álcool, refrigerante. Tem cervejinha, gente. Tem até a tudo. Cerveja. Sem álcool. Gente. Sem álcool, mas tem. Não importa, mas tem uma cervejinha. Aí a gente faz um happy eles. hour. Hoje eles querem comer, sei lá, pão com mortadela e queijo. A gente faz. E tem assim, uma votação? Como funciona? A gente sabe o que eles gostam mais. Então, por exemplo, tem o dia do cachorro-quente. Eles adoram o dia do cachorro-quente. Mas quem que não gosta de um cachorro-quente? Tem o dia da pizza. A gente pede pizza. Então, assim... Pizza também? Quem que não gosta de pizza, assim, né, a gente Lucas? fala... Já tô até com fome A gente fala que é o dia que eles mais comem. É o dia que eles mais comem. Que delícia. Porque quando tem essas coisas diferentes... Acho que eles ficam contando pra chegar o dia, não é? Adoram. Nossa, eles ficam muito felizes. Gente, que coisa gostosa. Nossa, quando chega aquele monte de pizza lá em cima da mesa, eles falam, meu Deus. E acontece dos filhos, familiares participarem desses momentos também? Sim. Por exemplo, quando estão lá no café da tarde, a gente chama pra sentar à mesa, pra tomar um cafezinho, Deve ser super prazeroso pros familiares também, né? Que acabam Porque a gente quer a gente quer a ideia do lar. Sim. Né? E se eu tô na casa da minha mãe e ela tá tomando um cafezinho... Faz parte até da boa educação sentar junto. Que legal. Eu acho que isso é um prazer. Eu quero passar lá pra conhecer. Eu acho que isso é um prazer e isso é diferencial. Eu acho que assim, a casa ela tem que ser a casa da avó. É a casa da minha mãe. Então, a casa da minha mãe eu tenho essa liberdade de sentar à mesa e comer com ela. Então, é bacana isso, é bem legal. Nossa, que bacana. E a gente tava até conversando aqui... A gente falou dos diferenciais, falamos dessa transparência, né, da visita, que é muito importante para quem, às vezes, mora na região de Campinas, mora na cidade e tá nessa saga, né? Preciso delegar essa função, mas não consigo por causa do emocional. Enfim, fica... Todas as informações estão aqui aparecendo na tela para você, das unidades. A Cris tem um atendimento muito diferenciado mesmo,
de experiência, dá pra notar esse amor, esse carinho que você tem naquilo que você faz. É extremamente necessário. Pena que não são todas as casas que tem isso, né? Que não passam essa confiança. Uma pena. Porque eram pra ser todas assim. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente fala porque eu acho que as pessoas, elas têm que parar também de pensar que é um negócio, é dinheiro. Não é isso só é consequência, né, Cris? Porque é o amor da vida de alguém, né? Para mim não é mais um número, não é mais uma mensalidade. Para mim é o amor de alguém que eu tenho que honrar. Esse é meu propósito com Deus, que eu ia honrar cada um que entrasse ali. Então, assim, as pessoas, elas precisam parar de pensar também só no que vai ganhar. Porque às vezes a gente ganha tão mais... Sim. Né, na troca, né? De experiência. Mas o que eu acho mais bonito é que, assim, tudo bem você falar que é o amor da vida de alguém. Isso ainda é meio distante. Porque, por mais que você cuide com amor e tudo, não existe essa relação de afeto. Porque não é um parente seu, não é uma pessoa da tua família. E não é todo mundo que consegue desenvolver essa habilidade amorosa que você tem. E que, consequentemente, você passa isso para os seus colaboradores, para as pessoas que trabalham com você. Então, é um diferencial, com certeza. Não era para ser, é o que eu disse, assim... Se a gente tivesse a confiança de que todas as casas, né, fossem assim, seria mais fácil, né? Mas que bom, pelo menos vocês acabam se destacando e eu tenho certeza que vocês vão ampliar cada vez mais. Amém. As franquias já estão dando certo, né? Foi a primeira que vocês inauguraram aí, mas eu tenho certeza que virão muitas ainda, porque vocês precisam levar esse legado não só para Campinas, eu tenho certeza que vocês vão expandir muito mais. Inclusive, essa expansão, quais são os planos de vocês aí para o futuro? O que vocês almejam aí diante dessa inauguração que vocês fizeram? A inauguração foi muito bacana. A casa já está em funcionamento, já tem bastante idoso. É bem legal. É meu primeiro filho fora, né? Meu primeiro... É o que foi fazer intercâmbio. Meu filho Vamos intercâmbio. dizer assim, né? E acompanhar esse crescimento é muito legal. Então, assim, a ideia é começar a crescer mais próximo para que eu consiga dar toda essa assistência, suporte, né? Para a gente entender como tudo isso funciona. E ali depois a gente... E com calma, né? Um passinho de cada vez. Sim, eu não tenho pressa. Eu prefiro ter qualidade do que quantidade. Claro. Então, assim, eu quero que seja mais devagar, mas um passo de cada vez e bem dado, né? Ter essa estrutura, ter esse acompanhamento do franqueado, acho que é importante, porque eu quero que eles sigam a forma como eu fiz, os diferenciais que eu criei. Os valores, né? Os valores, né? Então, por exemplo, eu tive uma idosa que a gente percebeu que ela estava partindo, ela era filha única, a familiar. E eu falei para ela, o que você quer? Quer ficar aqui? Quer segurar a mão da sua mãe até ela morrer? Falei, o que você quer? Ela falou, eu quero ficar aqui. Ok. A gente estava na fase... tirou isso dela, A gente estava na fase da pandemia, nem poderia ela ficar lá. Mas eu isolei o quarto, falei, fica aqui com a sua mãe. Você merece esse momento. Você é filha única, né? Só que por ser filha única, aí eu falei, ela parou às 4 horas da manhã. A equipe me ligou. Olha, ela parou. E eu pensei, eu não vou deixar ela ir sozinha para a CETEC às 4 horas da manhã. Então, assim, eu coloquei ela dentro do meu carro, a familiar, e a gente foi junto, ouvindo Noites Traiçoeiras. Que eu falei assim, Deus às vezes não quer te ver sofrendo, né? Às vezes tem momentos que a gente passa por momentos difíceis, por provações, mas Deus quer te ver feliz, né? Então, assim, hoje a gente é amiga até hoje e ela fala, aquilo fez toda a diferença na minha vida. Porque eu ia sozinha. Esse acolhimento. Não, Cris, que Deus assim, realmente continue te recompensando e abençoando seu trabalho, enfim. Aí ela falava assim pra mim, eu sou filha única. Eu nunca imaginei que você fosse comigo na CETEC. Então, assim, a gente foi... Porque a pessoa fica perdida nessa hora porque mesmo. Eu falo assim, eu jamais vou deixar ela sozinha. Como que ela vai sozinha? Ela não tem ninguém aqui. Né? O padrasto dela, ele tinha 95 anos, então, assim, não tinha o que fazer. Falei, não, você vai no meu carro, a gente vai juntas. Então, assim, eu fui pra clínica, porque, assim, eu moro muito próximo da clínica. Uhum. E eu sempre falo para as meninas, vocês nunca estão sozinhas. A qualquer momento vocês me ligam, meu celular nunca desliga. Falei, vocês me ligam, eu venho aqui. Então, a qualquer hora da noite ou da madrugada, às vezes eu não tô lá na segunda-feira meio-dia, mas eu tô lá na segunda-feira às 3 da manhã. Então, não interessa o horário para mim, porque eu vivo para aquilo. Eu vivo para fazer aquilo. É o seu propósito de vida mesmo. E eu vou honrar. Então, assim, não é só
deixar a sua mãe ali. É eu cuidar até o fim. E como que a sua família mesmo, né? Não a família dos seus vovôs e vovós, né? Mas como que a sua família, o seu esposo, seus filhos, que são pequenos ainda, se você for ver, né? 13 e 9 anos, né? Como que eles encaram isso, assim? Como que você introduz a sua vida profissional e esse propósito de vida que você tem na vida familiar? Como que você lida com isso? Olha, como que você dá conta também, como mulher agora, eu te pergunto? Olha, é bem tranquilo, eles entendem bem, né? Eu falo que eu sempre fui muito abençoada com o marido que Deus me deu, porque ele tá do meu lado sempre, ele tá ali, ele tá unido naquele propósito, então ele sabe que se eu tiver que sair às 4 da manhã, ele sai, ele entende, né? Acontece às vezes de eu estar em outro lugar, acontece alguma coisa na clínica, eu volto, e assim, eu acabo com o passeio, mas ele entende que tudo que eu puder fazer para estar em família, eu faço, mas que eu tenho vidas, necessidade, né? Sim. Não é um comércio de roupas, é vidas, e vida não espera. Então, eles entendem, eles, numa boa, nunca teve essa cobrança deles, e até porque eu passo muito tempo com eles, né? Eu sempre estou muito próximo. Eles te ajudam nessa causa? Assim, no convívio também? Olha, ou não? A minha Como filha, funciona? Eu abri a clínica, a Manu tinha 2 anos e meio, e ela viveu muito ali. Mas a Manu começou a perceber que as idosas que ela pegava amor, partia. Ai, meu Deus. E aí ela começou muito cedo a ter essa relação de perdas, né? Tanto que ela fala que eu não posso ter cabelo branco, porque ela acha que quem tem cabelo branco vai morrer logo. Então ela tem E ela tem 9 aninhos, 9 aninhos, mas ela vai, ela participa, ela gosta de ir. Mas no comecinho ela se dedicava assim, que ela tinha até uniforme. Meu Deus. Ela tem o jaleco. Será que vai ser enfermeira como você? Ela fez um trabalho de escola recentemente que ela fala que ela vai ser enfermeira e que ela vai cuidar da clínica, porque ela tem que cuidar dos idosos, que ela tem que continuar. Olha isso. Então ai, que lindo, né? Ela tem esse orgulho, relação. Esse orgulho. É porque não são todos os filhos que às vezes conseguem dar sequência no negócio dos pais. A gente trabalha com essa parte de entrevistar, né, empreendedores e tudo mais. E às vezes a gente vê que os filhos, eles escolhem outros caminhos e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, claro. Cada um é um ser individual. Mas é muito lindo quando a gente vê que é um propósito que dá sequência, ela gosta, né, na bastante. Família. Ela gosta bastante. Ela fala que o último trabalho que ela fez de escola, ela desenhou como enfermeira. Mas assim, a minha filha, ela se espelha muito em mim. Então ela tem essa ligação muito forte comigo. Então ela tenta esse cuidado, copiar, né? Que seguir, bonitinha. Sabe? Então ela sempre tenta ser parecida a Manu, né? A Manu. Ela tenta beijo pra você, Manu. Ela tenta sempre ser muito parecida comigo. E aí eu tenho certeza que ela vai seguir esse legado. E o filhão? E o filhão, ele gosta também. Ele gosta de conversar com os idosos, ele participa tudo. Ele é um menino, né? Menino diferente, ele já gosta mais de tecnologia. Puxou o pai que é TI. Puxou o pai que é TI. Pronto, vamos equilibrar então, assim, a história. Ele gosta mais de tecnologia, mas esses tempos ele falou. Ele falou assim, que ele precisava aprender para ele poder cuidar da clínica. Que legal. Mas que bom que os dois têm assim. Mas ele é mais da tecnologia. Mas ele pode ficar na tecnologia, não tem problema. problema. Você pode cuidar do administrativo. Pronto. A Manu vai ser o assistencial, você vai ser o administrativo. E eu vou viajar. Que legal, gente. Agora, a gente tava falando também sobre as experiências que vocês vivem ali dentro, né? A gente falou dos diferenciais da Reviva, que tem ali o dia... como que é o nome do dia da comida? O dia da felicidade. Dia da felicidade, tem o dia da felicidade. E aí, diante do dia da felicidade, você contou uma história aqui pra gente nos bastidores, que eu queria que você falasse, porque é muito legal. Do senhor que chegou na porta da clínica. Eu conto essa história pro pessoal. Olha, ele chegou... Tem o caso dele e tem da Marcelina, isso? A Marcelina é diferente. Não, mas esse aí não precisa falar as coisas que ela fala. A gente vai depois dar a deixa aqui, não precisa, né, reproduzir o que ela fala, mas depois eu falo, enfim. A Marcelina é maravilhosa. Então, o Daniel, ele chegou, e ele era uma ordem judicial, que a família recebeu um comunicado do Conselho do Idoso, porque ele não poderia ficar sozinho. Ele tinha uma cuidadora que estava roubando ele. Que triste, né? Estava fazendo empréstimo no nome dele e tal, então ele teve uma interdição. Então, o Conselho do Idoso agiu, a família teve que agir. Só que a família não teve coragem de contar para ele que ele estava em uma casa de repouso. Ele tinha 89 anos, mas consciente e orientado.
E aí, quando ele chegou na porta da clínica, é minha amiga, pai e tal, ele saiu, ele olhou pra placa, ele começou a gritar. Domingo à tarde ele gritava, mas ele gritava tão alto, ele falava, eu não vou morar numa casa de repouso, e começou a gritar. Foi 1 hora que eu debruçava no carro, eu batia papo, conversava, e ele falava, não tem nada com você não, meu amor, tá tudo bem com você, mas eu não vou morar aqui. No final de 1 hora, ele falava assim, eu falei, mas por que não? Ele falou assim, você vai me tirar a cerveja. Meu Deus, falei, gente. Todo eu fico esse imaginando a cena. escândalo. Falei, todo esse escândalo era por causa de uma cerveja? Ele é. Não tem problema. Aí eu falei pro neto, falei, pelo amor de Deus, vai buscar uma cerveja pro seu avô. Aí ele foi no mercado lá perto, buscou um fardo de Skol. Ele entrou abraçado. Esqueceu até a mala, você nem falou. Nem olhou pra mala, não era importante. Gente, abraçou o fardinho de Skol e subiu a rampa. Eu falei, eu nunca vi um idoso subir a rampa com Skol. Mas tudo bem. Ele tomava cerveja quente. Por gosto mesmo. Por gosto, ele não queria gelar. Gente. Aí ele entrou na casa, olhou e falou, onde que eu vou ficar? Nessa cama? Tá bom. Pede uma pizza. Eu falei, tá bom, pedi uma pizza, tem foto da pizza, sentamos junto na mesa, comemos pizza. A gente vai pedir pra ele colocar a foto, inclusive, como que ele chama mesmo? O Daniel. Seu Daniel. Meu Deus do céu. Aí ele foi, no final, eu falei, bom, eu não posso ter cerveja na clínica. Eu falei, meu Deus do céu, que desafio é esse? Eu falei, cada aprovação, Senhor. Mas ele era maravilhoso, a família maravilhosa. Falei, não, vamos que eu vou dar um jeito. Vamos dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer esse homem Cada parar. atendimento é diferenciado, né? Então... Falei, a gente vai dar um jeito nisso. Aí a gente foi, no começo ele tomava 6 latas de cerveja por dia. Ele tomava cerveja no café da manhã, cerveja quente. Mas isso era porque talvez ele fosse alcoólatra ou não? Sim, ele era. E era mais um dos problemas. Mesmo. Meu Deus, gente. Aí ele tomava café da manhã, uma caneca dessa de cerveja quente. Com pão, normal. Seguia a vida. Não, pera. Cerveja pão com manteiga? Pão com manteiga. Era o leite dele. Era 6 latas de cerveja, a gente foi dividindo pra 5, aí a gente foi diminuindo pra 4, a gente foi diminuindo a lata que era maior, pegou menor. No final ele tomava cerveja sem álcool, ele nem percebia mais que ele tomava sem álcool e viveu super bem lá anos. Com a cervejinha sem álcool Vocês foram fazendo, desmamando, a gente foi desmamando ele, porque tinha todo uma história. Eu falei, não dá pra tirar de uma vez. É a história de vida dele. Que lindo isso. É a história de vida dele, eu não vou tirar de uma vez. Ao mesmo tempo, eu preciso ajudar a família. Tinha que resolver. Sim. Né? Falei, vamos desmamando, vamos aos poucos. Legal. E no final das contas, ele era uma pessoa maravilhosa. Até namorou na clínica. Teve um caso de amor. Teve um caso de amor na clínica, namorou. Gente, namorou de beijar na boca. Olha só! Namorou de beijar na boca. Tá vendo? Foi. Ele entrou com 89 anos? 89 anos, morreu com 92. Olha só, gente. Mas assim, um lindo. E ele era a cara do meu tio, da começo da história, o tio Mané, que é o que teve AVC. Tanto que às vezes eu levava ele pra casa da minha mãe, pra jantar na casa da minha mãe. Falava, mãe, com que ele parece? Minha mãe falava, meu Deus, é igualzinho o tio, igualzinho. A carinha, igualzinho meu tio. Do começo da história, do início de como começou. E aí veio essa bênção pra mim. Meu Deus. Mas maravilhosa, a família maravilhosa. Ai, e aí quando ele faleceu, você fala, ai meu Deus, lindo. Mas aí no final ele já não tomava mais cerveja, ele já... Entendi. Ele tomava, mas tomava sem álcool. E tem a dona Marcelina também. A dona Marcelina é maravilhosa. A dona Marcelina, pelo que a Cris comentou aqui nos bastidores, ela é meio... Pique Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Versão Dercy Gonçalves do interior. Cada frase tem alguns palavrões no meio, sem muito palavrão. Um dia ela falou assim pra mim, olha, eu quero tomar caipirinha. Quantos anos? Ela tem? 100 anos, dia 20 de abril ela fez 100 anos. 100 Consciente, anos. orientada, anda, uma lindeza. Aí ela falou assim, quero tomar caipirinha. Aí eu fui, eu não entendo de pinga, não tomo, né? Aí eu pensei assim, eu vou comprar aquelas... Corote, porque é pequeno, porque daí é uma dose, tipo, eu pensei, uma dose única, faço ali a caipirinha pra ela e acabou, né? Eu não posso ter pinga. Claro, né? Comprei um corote, limão e tal, falei pra minha fazer. Ela deu uma bicadinha, ela falou, isso tá uma bosta, né? Não acredito, ela criticou. Aí ela falou assim pra mim, corote... Pelo amor de Deus, né? Tem que comprar um velho barreiro. Eu falei, mãe, eu não entendo, gente. Ela sentiu a diferença. Sentiu. Ela falou, uma bosta, né? Uma bosta. Pode jogar fora, que tá uma bosta. Não acredito. Aí, na semana seguinte, ia ter uma festa. Ia ter uma festa na família dela. A família dela é maravilhosa, super festeira, tudo. Só que tem 2 lados da família. Um que o filho é pastor e o outro que não. Nossa! E a festa ia sendo...
Não deu match essa combinação. E a Acho que não festa rolou. ia ser no Filho Pastor. E aí eu cheguei na segunda-feira e falei, e aí, meu amor, tomou sua caipirinha? E ele, que jeito? Meu filho pastor? Como que eu vou tomar caipirinha? Não Falei, deixou ela assim. não te A dona deu. Marcelina tomar a caipirinha dela. Aí eu falei, bom, então eu vou comprar, né, a pinga que não é corote, porque agora eu aprendi que não pode, porque não, que é uma bosta, segundo ela. Meu Deus. Aí a menina falou assim, não, eu trago um pouco da minha casa, eu tenho velho barreiro, porque eu falei, gente, eu não posso ter pinga aqui. Mas Comprar também, uma garrafa. mas também deixar ela uma tem 100 anos, eu não posso deixar ela passar vontade, né? Eu tenho sempre esse negócio. E a pessoa, se ela Pra morre, ontem, né? A pessoa, se ela morre amanhã e eu fiquei dedicando uma caipirinha. Uma caipirinha. Fui lá, mas a minha sogra é dessa também, viu? Minha sogra vai ser dessa da casa de Falando repouso. nisso, que ela vai- está aqui Ela conosco. está aqui, ela é dessas. Ela A não bebe, Sandra. ela não bebe água, mas uma querida. caipirinha, ela é... Tá vendo, gente? Aí a gente fez a caipirinha com o Hélio Barreiro. Eu já sou do time do vinho, eu não sou da Aí ela caipirinha, tomou mas e falou também, que Sandra, tava muito boa. vinho é bom demais, revitaliza a gente, né? Eu aprendi com o namorado também, mas enfim. Aí ela foi, tomou a caipirinha de Hélio Barreiro, falou que tava maravilhosa e ela ficou feliz. O dia que a gente foi à festa de 100 anos lá na clínica, a gente foi, catou uma poltrona, encheu de bexiga, assim, coisa mais linda. Aí ela ficava assim, ó, Tirando, incomodada com aquilo. Aí ela olhou e falou, tira essa p daqui. Tira pi! Gente, foi, com tanto carinho, fez uma Eu desci. uma Eu cadeira desci, linda, gente. decorada, e você fala isso. Ai, que Essa querida. bosta daqui. Assim, Que ela é maravilhosa, gente. É aquela pessoa que você senta do lado, você bate papo, você ri, Dá você risada. chora, ela conta da vida dela, do passado. E aí a gente fala, nossa, deve ser mentira. Aí eu contei pra Neta, a Neta falou, é verdade. Não, é Tudo que ela tudo- falou é verdade. Eu falei, oh, Gente. meu Deus do céu. Ai, Cris, que delícia, viu? Eu fico, assim, impressionada de ver. É claro, isso são duas histórias, você contou de outras pessoas, né? Outros vovôs e vovós aqui também. A gente até mostrou foto da Dona Ruth, enfim, o Daniel passou aqui. A Marcelina tem foto dela também, né? Tem. Então a gente já vai colocar também, vai aparecer aí, enfim. De qualquer jeito, eu imagino que sejam muitas histórias, né? Muitas, muitas, muitas. É muita memória e... Muito gostoso. Enfim. E é bom saber que vocês têm esses planos pro futuro, né? De expansão, de levar esse legado, esses valores lindos que vocês têm, um cuidado, um zelo especial, que Deus realmente continue abençoando muito a vida de vocês, porque é muito especial, né? É muito bom saber que tem pessoas boas nesse mundo que abraçam essa causa com tanto amor assim, porque não é fácil, é o que você falou, são pessoas, são vidas, mas são famílias, ela é o amor da vida de alguém, né, de uma família. Sim. Então é bom saber que vocês trabalham com esse propósito, é muito lindo, realmente é E fantástico. ela entra sendo o amor da vida de alguém. Em pouco tempo ela já é o nosso Já amor se torna também. o amor de porque vocês, né? a gente é muito... É muita proximidade, é muito relacionamento, é muito estar próximo. Sim. E é muito escutar a história. Ah, é tão bom, é tão E legal. esse cuidado mesmo, assim, essa preocupação que vocês têm em deixar a pessoa cada vez mais à vontade, Sim. né? Não só no sentido da saúde em si, estando ali naquele monitoramento necessário, por conta da idade, claro, os cuidados especiais, enfim, cada um tem, né? Não é porque a gente falou que tem cerveja aqui, tudo, o bolinho que, se de repente a família, se for necessário, né, ter um atendimento restritivo, alimentar, enfim, tudo isso também é possível, né? Sim, Vocês claro. conseguem seguir a risca, Sim, gente, pelo sim. amor de Deus, né? É. Que cada atendimento A de gente um jeito. a gente tenta priorizar Claro. o fim de vida com prazeres, né? Tá certo. Mas se é necessário, é Aí igual ao não tem o que hospital. fazer, né? Eu faço de tudo para que não vá, né? Mas se for, né? Por exemplo, eu já recebi pacientes que a filha tinha um documento falando que ela era cuidados paliativos. Entendi. Ó, não é para investir. Minha mãe não aguenta. Minha mãe só precisa um cantinho para ela morrer com dignidade. E ela morreu com dignidade. Então, assim, tá tudo bem, Uhum. sabe? Todo mundo tem sua história, todo mundo tem seu jeito. Então, assim, a gente só tem que respeitar. Outra coisa que a gente aprendeu muito em casa de repouso é não julgar. Porque você não sabe quem foi aquele idoso como pai. Você não sabe como ele foi como marido. Então, às Como vezes... filho, É, né? às vezes o filho não visita o pai, mas você fala... Sabe? E aí? Entendo. Como foi esse pai? Compreendo. Né? Então, por Entendi. exemplo, eu tenho pai lá que ele era o pai de pagar boleto. Ele era o pai, Sem proximidade nenhuma ele dos era o pai filhos, do né? dinheiro, Entendi. só do dinheiro. Quem são os filhos? Que pagam o boleto. Mas como você vai julgar? Ele não criou o vínculo com o filho.
Sim. Então, assim, é uma responsabilidade. É um ciclo, né? Infelizmente, então, ou assim, felizmente, eu acho não dá pra assim, gente... eu tenho vários filhos maravilhosos, que são próximos, que cuida com tanto amor, que você fala... Você conhece a história de vida daquela pessoa, você fala, poxa vida, o Alzheimer acabou com todas as memórias dela. Mas a filha... Sabe quem a pessoa sabe foi, quem né? né? Isso é muito emocionante mesmo. E é lindo. Só que também tem pessoas que não tem esse... Mas assim, como você vai julgar? Como foi a vida desse filho que não quer visitar o pai? Eu acho que... Eu acredito muito, né? E já é uma opinião minha mesmo, não sei se você vai concordar. Eu acho que se nós estamos aqui, né, por algum motivo, né? E eu acredito muito que cada um tem um propósito de vida, Sim. né? E eu acho que o único que pode realmente mostrar qual é esse propósito de vida é Deus, e ponto. Dificilmente. Tem muita gente que luta a vida inteira em busca desse propósito e acaba não encontrando, acaba não vivendo isso, né? Mas enfim, eu acredito muito que se nós estamos aqui por algum motivo, acho que existe uma missão, assim, muito individual e muito particular, cada um no seu tempo, cada um com a sua fé, enfim, de você ser resiliente naquilo que você pode ser resiliente, Sim. né? Porque a gente sabe que, né, não é todo mundo que consegue entregar aquilo que não recebeu. A minha mãe, por exemplo, eu falo muito isso pra ela. Ela é uma mãe fantástica, extremamente amorosa, carinhosa e muito forte, muito guerreira. E era pra ser tudo ao contrário. Então ela conseguiu desenvolver essa resiliência, porque ela não teve nada. Todo o amor que ela me deu, ela não teve nada do pai nem da mãe. Sim. Mas ela conseguiu ser a mãe mais amorosa que eu conheço na vida. Sim. Né? Quebrar o ciclo. Quebrou o ciclo. Né? Então eu acho que tá um pouco na nossa responsabilidade, sabe? Não que isso seja uma missão de vida nem nada, mas eu acredito que lá no fundo, assim, todo mundo quer quebrar o ciclo. É que quebrar o ciclo... É difícil. É difícil. Sim. Quebrar padrões de comportamento, crenças limitantes, Sim. tudo isso é muito delicado. E Sim. não é todo mundo que tá disposto, porque dói, Sim. machuca. Sim, porque né? você mexe com o passado que muitas vezes você não quer mexer, você não quer falar, né? E a gente tem que entender. Então, assim, eu não tô ali pra julgar, eu não tô ali pra saber quem foi quem, né? Sim, Você quer contar a sua história, certo. legal, mas eu não tô aqui Sem pra falar. julgamentos. Por que fulano não visita o pai? Por que não visita a mãe? E é bom a gente falar sobre isso e tocar Sim. nesse assunto, porque, infelizmente, o ser humano costuma ter um cajado, né? Andar com, né? E julgar as pessoas, não, assim. não, e é bom você... Não compete a mim. Tá eu certo. acho que eu tô aqui pra ser imparcial. Vou cuidar do seu familiar, indiferente da história que ele teve no passado. Porque Isso é a minha história missão. começa aqui. Então, o que foi ali pra trás não compete a mim, não sou eu que vou julgar. Acho que cada um tem sua missão com Deus e acerta ali na frente. Tá certo. Eu vou cuidar daqui pra frente. Então, assim... Dentro daquilo que te cabe, você vai dar o seu melhor. Sim. E oferecer a melhor qualidade possível. E às vezes né? a pessoa ela tem uma necessidade de contar pra gente. Poxa, mas é que... Não me importa, não quero saber, sabe? Na verdade, eu acho que é no sentido de justificar, né? Deixa eu justificar pra não dar a impressão de que, né? Enfim, tudo bem. não é então, necessário, assim, né? Legal. Se você quer ouvir o que seu pai faz todo dia, o que sua mãe faz todo dia, tô aqui pra falar, olha, aconteceu isso, Legal. mas tem família que não... Passar o boletim, né? Sim, tem família que faz questão, tem família que não faz. E tá tudo bem. Que eu acho que não sou eu que vou julgar isso. É o juramento de Hipócrates. Sim. Da profissão. Verdade. Por exemplo, quando eu trabalhava em hospital, eu teve uma fase que eu trabalhei na Unicamp, hospital público. Então, a gente recebia ambulância com esfaqueado, com Sim, com casos horríveis, né? Eu nunca quis saber da história. Porque eu não queria... Se envolver emocionalmente. Eu não queria pegar, às vezes, raiva. Por exemplo, estuprou uma criança. Gente, a gente é humano, é claro que a gente se importa, Sim, claro. né? Então, quando eu via pacientes com escolta, eu falava, não quero saber a história. Não me conta a história, eu não quero saber. Eu só vou cuidar dele, porque ele está no hospital e eu tenho que cuidar e eu não quero saber. É a sua missão, né? Porque... É o seu juramento da faculdade? Se ele estava ali com o policial, boa coisa ali não era, né? Alguma coisa feia ele tinha feito. Mas assim, eu não quero saber. Então, tá assim, certo. eu sempre tentei ser imparcial nisso, porque senão eu compartilho até, porque a gente como, né, foi o que eu falei, eu já fui jornalista, já fui repórter, já vi casos horríveis, já precisei entrar em cenas horríveis, assim, na época que eu trabalhava com factual, e automaticamente a gente acaba se envolvendo emocionalmente com a história, a gente chora junto, a gente se emociona, a gente não pode passar isso na reportagem, claro, tem que ser imparcial. Sim. Mas é muito difícil. Aí eu chegava em casa e desabava.
né? Assim, no sentido literal, assim, tinha pesadelo às vezes. É pesado. E às vezes a gente julga, né? Quem tá nessa área médica, né? Na área da saúde, principalmente. Nossa, mas o médico é frio. Nossa, mas aquela enfermeira é fria. Mas que bom que são, porque precisam ser. Sim. Não tem como, né? Assim, eu tô falando na rotina hospitalar, eu me refiro principalmente. Uma das minhas experiências no hospital foi em um hospital infantil com câncer. Trabalhei no Boldrini, que é um hospital de câncer infantil. Meu Deus. Eu sempre falo, eu acabo falando errado, foi minha pior experiência, mas não foi minha pior experiência, foi uma experiência que eu aprendi muito. Mas eu chorei muito. Eu chorava muito. Você questiona muita coisa, né? Eu falo, por quê? Né? Aí chegou naquele momento, eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com idoso. Não quero trabalhar com criança, porque quando a gente vê o idoso de 95 anos, 90 anos falecendo, você fala, poxa, mas olha teve uma vida, né? De vida Conseguiu chegar até aqui. Olha que bênção estar aqui até 90 anos. Agora, como justifica uma criança de 2 anos morrer? Então, eu chorei muito, eu sofri muito. Tanto que a partir do momento que eu tive meu filho, o Léo, eu saí do Boldrini, porque eu não conseguia mais viver aquilo. Porque daquele momento em diante, eu conheci o amor de mãe. Aí aquilo ia ser pior ainda. Não, sem ser mãe eu já chorava. Meu Deus. Eu ia pro banheiro chorar, imagina sendo mãe. Aí eu falei, não é pra mim, não dá. Né? Foi uma experiência linda. Tem muitas histórias de superação, de tudo, mas... Cada um tem o seu propósito. E que bom, Cris, que você... Prefiro os idosos. Que bom que você encontrou o seu. Eu fico muito feliz. Infelizmente, o nosso podcast tá chegando ao fim. Não gostaria, porque, olha, eu acho que tem história pra gente contar aqui, inclusive, né? Então, pra você que precisa, que quer entender um pouco mais de como funciona esse trabalho lindo da Cris e de toda a equipe que trabalha com ela, da Sandra que tá aqui com a gente, que também é gerente, enfim... desse propósito lindo, né? Desse trabalho maravilhoso que eles fazem. Os contatos estão aqui também. E agora, Cris, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera ali e deixar um recado, né? Um conselho que você daria para os familiares ou para as pessoas que estão aí em busca de encontrar o seu propósito de vida, que trabalham na mesma área, no mesmo segmento que o seu, né? De enfermagem. Enfim, o que você gostaria de passar aí para quem está nos acompanhando? Eu penso que o conselho para os meus colegas de profissão, ou para quem quer empreender, não necessariamente sendo enfermeiro, siga. Vai atrás do seu objetivo, vai atrás do seu melhor. Porque estar acomodado dentro de um emprego que muitas vezes não está te fazendo feliz, não vai te levar a uma plenitude. Eu consegui muitas coisas que eu jamais conseguiria sendo meu CLT. Então, assim, só vá. Trace os seus objetivos e vá. E Deus vai te dar os próximos degraus. Então, apenas vá. Ore, consagre a Deus e vá, né? E para o familiar que está procurando uma casa de repouso, eu acho que tem que desmistificar bastante essa questão do preconceito que ainda tem, mas a escolha, quando você sabe que ela é boa, é quando acalmou seu coração. Então, assim, quando você achou uma casa que você tem a confiança, você está conversando, você está passando o caso da sua mãe e a pessoa está interagindo com você, está sabendo o que está acontecendo e o quanto ela pode te ajudar, eu acho que isso é um diferencial. Então, assim, procure casa de repouso que te ouça, que saiba ver o seu idoso, mesmo sem conhecer. O que você está falando, a gente consegue já avaliar e saber o caminho que seguir, saber como que eu posso ajudar, como eu posso cuidar. E o preconceito acaba rápido, porque você vai perceber o quanto melhorou a sua vida, a qualidade de vida do seu familiar com a casa de repouso. Então, assim, desmistificar mesmo e escolher uma boa casa. Designar essa função, sim, que é um ato de amor, que nem a gente falou aqui, né? Delegar é o ato de amor. Então, assim, ter alguém que vai cuidar com especialidade ali do idoso, com propriedade, faz toda a diferença para o fim de vida dele. Com certeza. Cris, eu nem tenho o que dizer, assim, prazer inenarrável, assim, fantástico. Eu amei esse podcast aqui contigo. Todos os episódios são incríveis, claro, né? Cada empreendedor que a gente conversa aqui, que a gente tem a oportunidade de conhecer, cada empresa, né? A gente traz um pouco da história de vida mesmo, pessoal. E é muito inspirador, isso
você deixa um pouquinho de quem você é aqui comigo. Sim. Espero que eu tenha deixado um pouquinho de quem eu sou também. Essa troca maravilhosa. Muito obrigada pela confiança aqui no nosso podcast, de contar um pouco mais sobre esse trabalho lindo que vocês fazem. E para quem quiser depois entrar em contato com a Cris, os contatos, obviamente, estão aparecendo aí. Sim. E é isso. Eu nem tenho Muito obrigada. o que dizer. Muito obrigada. Tô realmente muito feliz e muito grata por esse momento, viu? Obrigada pela confiança mais uma vez. Que Deus continue abençoando. Amém. Muito sucesso, muita prosperidade para vocês, para toda a família, para todos os vovôs e as vovós, para todos os familiares envolvidos também nessas causas, né? Que você continue perpetuando esse legado, sabe? Com muita maestria aí por muitos e muitos e muitos anos e muitas gerações. Sim. Tá bom? Amém. Um abração aí pra toda a família. Obrigada mais uma vez. E a gente se encontra, obviamente, no próximo episódio, na próxima quarta-feira, às 8h08 da noite. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha esse episódio com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, com quem precisa acompanhar. Vamos desmistificar o que esse bate-papo foi tão bacana. Manda esse conteúdo aí pras pessoas que você conhece, que eu tenho certeza que isso vai ajudar e muito a gente romper esse preconceito, romper, né, essas barreiras que são necessárias. Sim. Obrigada por tudo, gente, e até a próxima. Tchau! Tchau!